Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Wi-Fi com o Céu. Eu sou a Riane Miranda, estou aqui com a Larissa Pinheiro e hoje a gente está com um convidado mega especial, o Pedro Ximenes, consagrado da comunidade Aliança do Shalom, marido da Paulinha, pai do João, pai do Matias e pai da Esté e dono do Tigela. Eita! Açaí bom e evangelização. Porque é melhor. Recebo. Pode se apresentar, Pedro. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite a todos. Independente da hora. Independente da hora. Wi-Fi não tem hora, né? Não. Queria agradecer primeiro pelo convite de estar aqui. Saiba que foi difícil chegar até aqui, mas graças a Deus até aqui o Senhor me sustentou, né? Então estou aqui, né? É um prazer ver a Larissa novamente, né? De muito Das antigas, né? Das antigas do Shalom. Amiga de vocação, de igreja. E a amizade assim frutifica. E vale dizer também que a gente foi vizinho. Vizinho e amigo de pequeno, né? Amigo Gente, de olha infância. aí. Quem me levou pra Deus foi esse cara aqui. Ai, Rapaz, pô, tá aí. vendo? Nada mais justo Já do era que canal de evangelização aí, desde novo. Nada mais justo que o primeiro convidado do Wi-Fi com o Céu fosse Meu ele. Deus, que responsabilidade. Mas eu tinha até falado pra Riane, eu disse assim, por isso que na verdade assim, eu até tava falando aqui na conversa, né, que a gente tava conversando um pouquinho antes, da gente ter que anotar, porque às vezes a gente precisa fazer memória de algumas coisas que Deus faz na vida da gente. Por exemplo, a Riane falando isso, eu não me lembrava. Lembrava que a gente era vizinho, mas eu não me lembrava que foi através da nossa amizade Deus se utilizou para a Riane ir para o Shalom, não para ter essa experiência no Acampus, não foi, Riane? Eu não me lembrava, é convivência com o André, né, com os meus irmãos. Sim. Em meio a tantas brincadeiras de noite, né, Riane? A esconde, esconde. Brincamos demais no prédio. Ave Maria. Infância boa foi a nossa. Foi muito viu? boa. Nossa muito boa. Senhora. E pra gente foi um baque sair de um apartamento que morava muita gente, assim, né? A gente morava em outro apartamento que eram vários moradores e vim pra esse que eram só... Era basicamente tua família, né? 6 apartamentos. Era basicamente a minha família. E aí a gente foi crescendo nessa amizade e realmente eu não me lembrava. Então, quando eu falei pra vocês, assim, né, de escrever tudo aquilo que tem acontecido, eu falo isso até pra mim, porque eu tenho dificuldade de escrever. A Riane me conhece. Aqui não adianta eu querer inventar, porque ela vai desmentir. Então, não é só o Senhor que conhece a gente, não, viu? Os amigos de infância também Os amigos de conhecem a infância, gente. fora e dentro do Shalom, conhece. Conhece também. Mas realmente é importante a gente escrever, porque assim, por exemplo, essa história da Riane, né, ela ter comentado, né, que eu fui o canal de Deus, né? E às vezes o canal de Deus, ele é de forma simples. Sim. Foi através da vida, né? Através da vida. Às vezes tem um seminarista no Shalom, hoje eu acho que não. Eu vou cometer várias gafes aqui, porque, enfim, né? Por causa da vaidade, né? A vaidade. Porque a idade vai, a gente esquece, né? Exatamente. A vaidade. Quem não entendeu depois, segue ela que é sucesso. Exatamente. Mas ele era... E ele tem um problema de memória, né? Eu tô rindo aqui, mas... Ele é vaidoso também. Mas depois podem procurar no YouTube, tem até uma música que a Laura Salvador fez agora e é com ele, que eu não me lembro exatamente como é o nome da música, mas é alguma coisa falando da memória. Só tenho hoje, é alguma coisa, não sei se era relacionada a Santa Terezinha, mas era exatamente porque ele esquece, ele tem problema de memória recente. Por causa de... Do Procurando Nemo, né? ele tem isso. E esses dias eu tava de retiro, né? E eu fui fazer uma... Assim, eu senti no meu coração, depois eu vou tentar entrar nessa parte, mas eu senti no meu coração de levar um caderno antigo de oração. Às vezes que eu consegui rezar, né? Tanto que o caderno é bem fininho, eu rezei a vida toda, só pouquíssima coisa. E aí eu cheguei... de Deus, eu tenho certeza que tem muita coisa anotada. Só que a gente se conhece tem 15 anos. 15 e ele é do Shalom há uns 20. E o caderno... Desse tamanho, ó. Desse tamanho. Caligrafia. É isso mesmo, não tem negócio de escrito, não tem, é só isso aqui. Mas Deus fez nesse Sim, pouco, com né? certeza. E aí eu fui lendo lá, e aí quando ele era seminarista, ele é irmão de comunidade de vida, né? Do Shalom. E aí, que é um missionário interno, né? E aí, eu li lá uma parte da pregação quando ele foi para o Shalom. Estava escrito nesse caderno, né? E aí eu me lembrei, porque teve uma coisa que ele falou que sempre ficou muito forte no meu coração, que é, você gasta mais força, eu acho que a palavra não era exatamente essa, mas tipo assim, você coloca mais força para mostrar ser santo do que realmente para ser santo. E aquilo ali ficou ecoando dentro de mim, entendeu? Porque a gente... Já começou. Entendeu? Tipo assim, não é porque...
Aquilo ali, e tava lá escrito, eu sempre trouxe isso no meu coração, porque tem coisa, graças a Deus, apesar da minha memória estar realmente ficando fragilizada, eu falo brincando, mas eu acho que realmente eu tô ficando, não sei se quem tem 3 meninos, depois, né, se puder botar aí, escrever embaixo aí, a Riane me passa pra ver se isso é normal com 3 meninos. 3 meninos, uma empresa, não sei quantos cachorros, a mulher, menino. Pois é, rapaz, aí pronto, aí tu vê, É viu? demanda, viu? Ainda bem que minha esposa é psicóloga, viu? Eu já tenho uma ajuda em casa. Pois é, foi ela foi a... Eu estava vindo pra cá, né? E aí, até mudando um pouco de assunto, mas assim, eu não consegui rezar de manhã, eu digo, meu Deus, eu acabei de vir de um retiro de 10 dias sem celular, rezando, e a Paulinha até me lembrou, esse Pedro vai ser ótimo, porque quando tu voltar, tu vai estar cheio de Deus, e realmente assim, de fato é. Sim. Quando você está em oração, você consegue... O nome da reciclagem é até assim, tu vê quando eu tô com a minha memória, 10 dias, 10 dias, o mesmo tema, eu não tô me lembrando, mas era a glória de Deus brilhar, deixar a glória de Deus brilhar em mim. O resumo é deixar a glória de Deus brilhar em mim. Exato. Né? E aí, foi um momento de muita oração, e realmente, quando você se apaga, quando a gente fez a oração antes de começar o podcast, né, que você falou, né? Que eu me abaixe... Que tu cresça e eu diminua. Que tu cresça e eu diminua, né? Às vezes eu troco só as palavras, mas a coisa é a mesma. O sentido é o mesmo. Exatamente. Então, eu não invento. Eu aumento. Ele não inventa, ele conta a versão Eu dele. conto a versão minha, mas vocês vão entender. O Espírito fará a obra. Exatamente. E aí, realmente é isso. Quando você vai se abaixando, Deus ele vai tomando forma na sua vida, né? Me perdi, mas o que eu ia falar assim da reciclagem. Então, realmente, assim, eu digo, meu Deus, graças a Deus. Aí, primeiro dia, quando eu voltei da reciclagem, rezei 15 minutos. Mas aí lá no meio do trabalho, eu digo, eu vou parar para rezar. E aí, graças a Deus, eu parei para fazer um pouquinho do estudo bíblico. Quando eu paro, o estudo bíblico eram 3 versículos só. Apocalipse está começando agora, lá no Shalom. Apocalipse, e o cara... Várias perguntas assim, tipo, o que Deus falou, não sei o quê. Mas a passagem era tão pequena que eu digo, mas quem conseguiu responder isso aqui? Eu foi cochilar. Quando eu comecei a rezar, eu digo, como é que dá para tirar alguma coisa numa passagem dessa? E eu tentando, eu comecei a anotar para dizer para Deus, eu tô rezando aqui, né? Fazendo estudo bíblico. Mas, na verdade... a única coisa que eu tirei lá é que Deus é Deus, né? Porque eu não sabia, assim, a gente acaba aqui crescendo com o Apocalipse como sendo algo ruim, né? E eu não cheguei a ler Apocalipse ainda, mas nas pregações, tanto em alguns retiros como no próprio Shalom que teve agora, nada mais é do que trazer a esperança. A esperança para aquele tempo difícil, porque era um tempo em que hoje se fala muito assim, né, que o cristão é preconceituoso, o cristão não sei o quê, o cristão que julga e tal. Infelizmente temos irmãos, e às vezes a gente também, nós somos assim. Exatamente. Eu não sei vocês, sim, mas às vezes eu tô numa missa lá atrás, eu tô até tentando sentar na frente, porque graças a Deus ninguém lê meus pensamentos. A gente presta atenção em tudo, né? Total, se o Padre Pio me confessasse, eu só digo uns 4, 5 pecados ali que eu me lembro na hora, porque eu fico, né, meio assim. Mas se fosse o Padre Pio, ele dizia, não, meu filho, sente aqui, não acabou não. Naquela missa, naquela adoração, aquela irmã, aquele irmão, aquele cabelo que tu viu, aquele que não sei o que, aquela brincadeira que tu tirou. O cumprimento da roupa da irmãzinha. Ué, a gente fala muito disso na célula. Rapaz, e assim, e a Riane me conhece, às vezes eu brinco demais, e assim, às vezes pode fugir realmente, assim, né? Meus irmãos, eles às vezes dizem, tu tirou brincadeira comigo que me feriu. Né? Até aproveito para pedir desculpa aos meus irmãos de comunidade, fora da comunidade e da vida, né? Mas realmente às vezes você fere sem perceber, né? Sim. Então, já rodei pra caramba, né? Mas voltando aí, então, quando eu saí da reciclagem, no primeiro dia eu tive essa luta. Aí no segundo dia eu já não consegui rezar tanto. Na verdade, no segundo dia foi ontem, consegui fazer essa oração, mas no esforço, na luta ali, né? Eu acho que era Santa Teresa d'Ávila que dizia a determinada determinação, né? Para você poder realmente conseguir, porque não vai ser todo momento, né? E assim, eu fiquei até feliz, porque eu vi uma pessoa do Shalom, né? Numa pregação que a gente participou, e ela dizia, vocês pensam que eu não já pensei em sair? E assim, eu não posso trazer nomes, porque tanto para não expor a reciclagem, e também porque é algo muito interno. Mas ao mesmo tempo, aquilo ali me fez... É como, sei lá, se o Papa Francisco ele se questionasse de realmente ele ser de Deus. Mais ou menos isso, entendeu? Mas ver a fragilidade de um irmão mais velho, né? De um irmão, de uma autoridade, gerou em mim a tranquilidade. Porque eu digo, caramba, eu já sabia que lutava. Mas é diferente quando você vê da boca de uma pessoa ela falando. Sim. Né? Então, assim, quando eu vi... Aí eu digo, meu Deus. E até porque na reciclagem, no 8º, eu digo, macha, reza demais. Reza para dormir, reza para comer, reza para acordar, reza... E eu até pedi perdão porque estava na hora do Santíssimo, né? Aí eu digo, Senhor, perdão por estar pensando assim, porque tu fez tanto na minha vida,
Sim. Tanto, e essa reciclagem, assim, esse retiro, né? Eu tô falando reciclagem, mas vou tentar mudar o nome, é um retiro, né? Chama de reciclagem, que realmente a gente chega lá só o lixo, né? Só o que restou da gente. A gente ainda volta um pouco com lixo, mas um lixo que é a glória de Deus. Eu acho que não sei se foi uma pregação, foi um entendimento que Deus me deu há muito tempo atrás, em um retiro desse, que era como se eu tivesse... Eu acho que foi um entendimento que Deus me deu, uma visualização, não me lembro direito. Mas o resumo era um lixo, e dentro desse lixo tinha um pedacinho de como se fosse um vidro ou um cristal. E dentro daquele lixo ali, quando batia a glória dele, ou seja, quando batia a luz dele, resplandecia em todo, mesmo que fosse pequeno. Sim. Quem estivesse passando em meio ao lixo iria enxergar. Né? Que lindo. Então, eu não me lembro se foi na pregação e Deus me deu isso na oração, não me lembro, mas eu me lembro disso, né? Dessa questão realmente, porque se a gente for parar para pensar, e eu estou tentando reconhecer pela falsa humildade, talvez, e tal, pela vaidade, enfim, porque às vezes a gente não quer dizer assim a Deus, como quando a Riane me chamou pro podcast, né? Vocês vão ver que eu abro várias janelas e vários parênteses. Os meus parênteses, tá vendo? Parênteses. Não sou eu que abro abro e mil fecho, abro e parênteses. fecho, abro e Na fecho, minha abro e cabeça fecho. tem tantas abas abertas. Pois Se eu não fechar tudo, A minha não eu fez, vou a minha buga, soltar. por isso que a minha buga. Tem uns remedinhos que o pessoal tá passando que é bom, viu? Minha esposa disse pra mim atrás. Maria, Eu tomei, mas não... Não paro. Se eu tomar remédio, eu não paro, não vou fazer ninguém. Eu digo, não, Paulinho, realmente acho que eu preciso ser consultado, que minha cabeça não para, né? Não para. É as lutas. As minhas abas abertas. Mas as abas abertas. As abas abertas. Né, coração, né, como é? Chagas abertas, né? Abas abertas. As abas abertas, viu? Aí tem hora que a gente tem que Abas deletar abertas. tudo. Senhor, me ajuda. Vem. Senhor. Só esse negócio de vem. Só esse negócio de vem, assim, apesar de ser engraçado, né? Mas ser engraçado quem tá falando, mas o que eu vou falar é sério. Nas pregações, uma coisa que ficou muito forte, eu falando dessa questão de lixo, não sei o que e tal, né, que a gente realmente, mas não pra gente se abaixar, mas você vai cada vez mais se aproximando de Deus e vai percebendo realmente que você não é nada. Quanto mais se aproxima da luz, mais você vê que sem ele não é nada, né? Não é nada. E aí, um padre estava falando lá no retiro, que ele falava muito assim da questão que quem clama, vem Senhor Jesus, como no Apocalipse, né, clamando a glória de Deus, clamando, levando a esperança também, mas não somos nós. Eu não sei qual era o santo porque o santo, eles conseguem trazer uma cor de Deus que nenhum estudo traria. Sim. Né? Deus se utiliza do estudo e tal, mas assim, ele se utiliza de tudo, na verdade. O que ele tiver, ele vai se utilizar, né? A maior prova disso são os apóstolos, né? Eles não tinham nenhum material de estudo na época. E muitas vezes faltava a fé deles convivendo com o próprio Cristo. Mas na hora de pregar, na hora de anunciar o evangelho, tudo, o Espírito né? Santo dava toda a condução, dava todo o entendimento, né? Então, assim, eles são um grande reflexo, né? De que não é pelo nosso entendimento, não é pela nossa inteligência. Inclusive, se a gente fizer todo o estudo, se a gente fizer toda a formação, se a gente não tiver Deus no centro e colocar tudo aquilo nas mãos tudo, né? dele, a gente nada. não consegue dizer nem oi. Exatamente. Eu acho que Assim, Paulo realmente fala é alguma tudo coisa por ele. relacionada a isso. Pronto, você pega Paulo, que tinha, pelo que eu estava lendo um pouco sobre Paulo, ele estudou nas melhores escolas, né, da época e tudo, a família dele riquíssima, e você vê o tanto de coisa escrita que ele deixou. Já Pedro, que é o papa da igreja, que foi o primeiro papa da igreja, ele era pescador. Sim. Então, assim, ele não tinha e até, assim, eu agradeço meus pais, porque quando eles comentam, né, que quando foram discernir os nossos nomes, né, então tudo foi em oração. Eu não me lembro exatamente como foi o meu, mas eu me lembro que minha mãe falou que teve a confirmação de Deus por ser Pedro. Então, com o passar dos anos, quando eu fui começando a entender um pouco mais, começando a aproximar de Deus, para entender minha missão, então muitas vezes eu olho para Pedro, né, na fragilidade dele. Né? Até uma vez, até no prédio, né, que a gente morava, eu tava fazendo estudo bíblico, eu tava rezando pra caramba, e aí eu comecei a chorar porque eu disse, não, Senhor, não pode lavar meus pés e tal. Eu tava no processo de conversão, né? Que depois até vocês podem ler, vocês gostam de ler, né? De estudar e tal. Eu leio porque eu sou obrigado. No Shalom passa pra gente ali, então a gente acaba que... Obrigado que eu digo nesse sentido, né? Assim, passa como estudo bíblico e tal. Então minha mãe até disse, uma das coisas que minha mãe viu que eu mudei foi porque ela nunca tinha visto eu ler tanto como no Shalom. E no Shalom realmente, assim, a gente acaba que tendo que... Na igreja, na verdade, né? A gente vai lendo muito. Então, nessa época, assim, o que eu ia falar era... E tem um livro que eu acho que são eu acho que o nome do autor é Garrigo Lagrange, eu não sei se ele é padre. No Shalom se fala muito. Lagrange, sim. Pronto, é muito bonito as coisas E dele. são bem complexos os livros. Só que eu peguei o resumo. Eu não seria capaz. Eu não seria. Pode ler, ele fala Garrigo Lagrange.
joguei o pé. Mas não, eu ia indicar o resumo, porque tem um livrozão grossão. Amigo, Esse faça aí. uma vez, faz tudo, porque o dele é ó. Pois deixa eu explicar, amiga. Eu pedi muito conteúdo do Espírito Santo. Por isso que eu tô dizendo, eu tenho que explicar porque... Eu ouviria o podcast. Nem o resumo eu conseguiria. Mas realmente as obras dele parece que é grande. Mas tem um livrinho dele pequeno que eu acho que fala sobre Pedro. Ele fala sobre as 3 conversões, né? Que tem a primeira, que é aquela experiência com Deus. Aí ele vai falando das 3. Eu já não consigo me lembrar exatamente. Mas eu tive uma ruptura no meio da minha história, que eu já estava no processo de caminhada dentro da comunidade Shalom, né? E minha formadora, se ela tivesse aqui, ela poderia afirmar isso. Que realmente, assim, foi graças a ela também, né, a Denise, que ela sempre me puxava para perto quando eu estava em pecado, quando eu estava afastado e tal. Sempre ela me arrastava, né? É um dom que Deus dá para um formador. Sim. E aí, formador, acompanhador, pastor de grupo, né? E aí, eu estava bem afastado e ela sempre me arrastando. E até eu pensei em sair do processo da comunidade até me consagrar. Mas graças a Deus eu conheci a Paulinha, foi na época que eu conheci a Paulinha. E dentro desse caderno de oração lá do começo do podcast que eu falei, que eu levei lá pro retiro, né? Eu fui ler algumas cartinhas que eu tinha escrito para ela e escritos na época, quando eu fiz um retiro de um dia para entrar pro discipulado da comunidade, né? Porque são 4 anos até chegar à consagração. E depois são mais 5 anos dentro da consagração para ser uma consagração definitiva, né? Que é o que eu tô trilhando agora. E aí, quando a Paulinha entrou na minha história, né? Eu tô falando isso porque quando eu vinha na moto pra cá, né? Vinha pra cá para o podcast, eu vinha rezando em cima da moto, que como eu falei, eu tô voltando às histórias, né? Tô voltando às histórias, mas quando eu vinha pra cá, eu saí agora do retiro, né? Há 2 dias. E aí, quando foi hoje, eu não tinha conseguido rezar. E eu acordei até relativamente cedo, só que os meninos acordaram mais cedo do que eu. Então, quando eu pensei em acordar, ele já tava nos meus pés. Eu digo, meu Deus. Ainda botei na televisão, é 0 tela, mas a gente bota, né? Aquele bolo sem lactose que a gente joga um leite em pó por cima. Naquela hora que a alma ainda tá voltando pro corpo, aí você bota a TV só enquanto... Eu digo, macho, assiste aqui, eu ainda pensei em rezar, mas não consegui. Mas eu digo, Senhor, faz com o pouco que eu tenho. Então, em cima da moto eu venho rezando. E aí tive essa memória, né? Essa memória que foi da questão da minha esposa, né? Que quando eu conheci ela, primeiro que ela não deu tanta abertura, assim, até porque eu falar de Pokémon. Eu fui tirar uma brincadeira, naquela época tinha um negócio... Deus realmente aproveita tudo. Pois é, não tinha aquele negócio de Pokémon, né? O aplicativo do Pokémon. Foi naquele período, 2016, eu acho, se eu não me engano. Aí eu disse, Vala, tu... Que eu não... Olha, só um detalhe aqui, né? Quando eu comecei o Tigela, já tô mudando de novo, meu Deus do céu, eu tenho que me concentrar. Mas quando eu deixa eu me lembrar aqui, pronto, quando eu comecei o Tigela, né, todo aquele processo, a questão financeira e tal, sim. A Rene, que é das empresas, a gente sabe, né, tem que economizar muito. Então eu comecei já o Tigela meio que devendo, né, que eu tinha feito um empréstimo familiar. E aí, enfim, eu tô tentando lembrar aqui, contar a história, mas é bem extenso, mas o resumo da história é que eu mal saí para gastar, e aí eu acabei me aproximando um pouco da Paulinha, que ela andava lá no Tigela, né, tu vê as coisas de Deus, né, ele vai realmente colocando ali. Meu Deus, eu tô só me lembrando das coisas, mas enfim. Não, é tu falando, eu tô com um rumo de janela aberta aqui, ó. Pois é, Riane, pelo amor de Deus, precisa anotar pra depois ir acabando. Não, é porque assim, tem coisas que eu vou me lembrando. Porque assim, quando a Riane foi falando um pouco da questão do Wi-Fi, né? Do Wi-Fi com Céu. Wi-Fi com Céu, que é do podcast, né? E tu foi... Porque agora que eu tô entendendo, tudo que eu vim rezando em cima da moto, tá trazendo em memória agora pra falar, entendeu? Por isso que eu tô meio bagunçado assim, porque quando eu vim em cima da moto, eu vou abrir um outro parêntese, certo? Eu passei um tempinho na época da pandemia, eu comecei a me alimentar de outros carismas, né? E aí tá até uma deixa da minha vida. Isso aqui não é que é pra, tipo assim, pra você levar pra sua vida, não, mas é uma partilha de vida e quando é de Deus fica, quando é de Deus cai por terra. Sim. Então assim, eu comecei a me alimentar muito de outros carismas. Porque eu não estava indo para a célula, não tinha célula, não parei de trabalhar em nenhum momento na pandemia. Me operei um dia antes de fechar tudo, eu não sabia que ia fechar tudo. Então, eu operei o meu joelho um dia antes, que foi dia de São José, eu acho que fechou tudo, se eu não me engano, não foi? 9 de março, foi. Muito providente, né? Porque ele não deixou faltar nada para a vida de ninguém. Muitos passaram dificuldade, mas a gente não sabe de ninguém que ficou sem receber nada, seja financeiro, seja alimentação. As comunidades se juntaram, pessoas que nem eram de Deus se juntaram para dar alimento para as pessoas, né? Sim. Então, assim,
fechou tudo e a venda do Tigela caiu, vou falar aqui em porcentagem, talvez, eu acho que caiu para 10 ou 15%. No segundo dia, que eu fiquei impressionado. Eu digo, meu Deus, como é que a gente vai conseguir manter isso aqui, né? E aí, enfim, e aí eu não deixei de trabalhar. Eu tive que liguei pro médico, eu digo, ó, meu joelho vai estourar? Ele, não vai estourar. Então você pode trabalhar, mas cuidado para não torcer de novo, né? E aí eu comecei a trabalhar. Nesse meu termo, me afastei muito. Por isso que é importante uma vida comunitária, seja ela na igreja, seja ela na comunidade, seja onde Deus lhe chamar, mas você não tem como caminhar só. Não. O próprio Jesus, que era 100% Deus, 100% homem, não andava só. Ele ia se abastecer só, mas ele não andava só. Sempre andava encangado. Né? Sempre tinha ali que é encangado, né? Encangado é do Ceará, né? É do Ceará. Encangado é todo mundo junto. Todo mundo junto, que eu sei que... colocar uma tradução Porque eu aqui. sei que vai para todos os cantos dessa terra, esse podcast. E aí, glória dele. eu tô dando para a glória dele, sempre a glória de Deus. E aí, eu tô abrindo vários parênteses, mas enfim, é o que eu quis dizer em relação a esse período, né? Que eu comecei a me alimentar muito de outros carismas. Sim. Isso não é ruim. Mas, quando você deixa de alimentar aquilo que Deus lhe chamou em primeiro momento, eu vou usar uma coisa até um pouco constrangedora, mas sei lá, tu não vou para casado, vamos para namorado, tu namora. E aí tu vai começar a conversar mais com outra pessoa, eu vou pro casamento. Casamento é uma coisa mais séria, mais um carisma sólido, é mais sério, mais definitivo. sólido, né? E aí o que é que acontece? Sim, aí casado. Tu é casado e tu começa todo dia a conversar com um amigo ou uma amiguinha ali do teu trabalho. Tu vai começar a fortalecer mais com a pessoa de fora da tua casa do que da tua esposa. Vai chegar um momento que tu vai se questionar. Sim. Assim também é no carisma, entendeu? No sentido assim, na vida, na verdade, né? Agora, claro, você tem que também entender o que é que Deus está querendo. Eu falei de um casamento que é algo definitivo, a questão a questão do carisma também é algo que você vai amadurecendo. Se você já tiver entendido que é aquilo, você vai passar por lutas. Mas você vai entender que aquilo ali é o que Deus quer para você. Não vai diminuir as lutas, mas você vai entender que é aquilo ali, o caminho é aquele. Você vai se alimentar daquilo, pegando um pouquinho de cada coisa, um pouquinho da igreja sempre, dos papas sempre, a gente se alimenta sempre do que o papa diz e tal, também. mas dos santos, né, que são pessoas que tinham outros carismas também, né, outras vocações e tal, mas hoje, quando eu comecei a me alimentar um pouco mais do que o que eu me alimentava do Shalom, já não ia para a célula, então eu comecei a ter alguns questionamentos, não sobre a minha vocação, mas eu comecei a dizer, não, eu consigo caminhar só, no sentido de eu não preciso da comunidade. Dá pra mim ficar só, eu não vou morrer e eu vou conseguir até trabalhar mais. Ó, as ideias. As ideias começam assim, ideias. viu? Tudo lícito, né? Tudo lícito, porque enfim... Faz sentido. Faz sentido. Não... Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. E aí é onde você começa a ter um pouco mais de discernimento. Mas enfim, aí eu tive esse processo de me afastar por causa desse período da pandemia, né? Porque realmente foi algo bem difícil, assim. Não sei nem porque que eu tô falando disso. Eu não tô me lembrando. Pra pegar o fio. Vixe, Maria, se eu não tô conseguindo, imagina tudo. Porque eu já baguncei a cabeça de vocês. Não, amigo, mas... Sim, da Paulinha. Da Paulinha, eu tava falando da Paulinha, que é psicóloga. Que ela começou a frequentar o Tigela, aí tu tinha o Aí você Pokémon. se- Vai, eu tenho Como que é que voltar eu- assim, vala, meu Deus. Vai. Foi, vixe, Maria, como eu fui longe, macho. Agora eu tenho que voltar. Volta. Aí Jesus, teve vai. a pandemia, se Não, eu não sei nem por que eu falei, mas enfim, mas porque antes... tinha que falar. É, A mas gente era. não entende o porquê. Mas Deus o Senhor aproveita fará. tudo. Exatamente. pô. Meu Deus, É mas a eu vou pequena tentar. via, É a pequena né? via, A me pequena levará. Exatamente. Deus vai utilizar. Só um detalhe, ontem lá no outro aba, né? Lá no colégio, ontem as crianças cantando Santa Terezinha, rapaz, o Matias era pra falar bonjour, e aí a gente foi, né, como teve lá no vídeo, né? Sim. Aí tudo ele falava bom de ouro, não bom de Oh, ouro, meu mas era Deus. bonjour. Eu vi no story, ele assim, Tu ó. viu? Aí é bonjour, ele bonjour, bonjour. Mas é muito legal você ver as crianças, assim, a simplicidade de Deus, né? E até a alegria. Enfim, eu comecei tudo isso, mas porque na verdade eu ia falar da liseira. Eu tava totalmente liso, lá no Tigela, no começo, antes de conhecer a Que Paulinha. abriu endividado. Isso, Sim. isso mesmo. E aí, eu nunca não saía pra gastar. Meus gastos eram zero. No final de semana eu mal saía, eu sempre trabalhava muito, né? Até porque eu era solteiro e tal, então não tinha necessidade. E aí foi quando esquematizar, eu fui me aproximando um pouco assim, da Paulinha, né? Fui achando ela bonita, não sei o que e tal. E aí eu digo... Aí eu fui começando a ficar mais próximo, ao mesmo tempo, eu não sabia que ela me vê como uma pessoa meio doida. Eu não sou normal. Mas ela me achava doida, Como a gente afastada. já disse, Deus aproveita tudo. Aproveita. Não, mas a Paulinha dizia assim... A Paulinha, tinha discernimento.
entendimento. Não, é que a Paulinha disse Ela assim... teve visão, ela foi visionária. O sinal do Wi-Fi dela O sinal- tava tava- bom. não, e ela- tava bem conectada. E ela dizia exatamente, rapaz, como é que esse menino é do Shalom? Porque eu vejo o pessoal do Shalom... Pra vocês verem como os carismas têm de tudo. Pois é, né? depois Tem ele a- molda, mas a É, cabeça ainda exatamente. continua doida. Você pega a história de qualquer santa, é loucura É louca, total. é loucura. Entendeu? A santidade é uma loucura. A santidade é uma loucura para o loucura. mundo, é verdade. Porque tem até uma coisa que Paulo fala que é lindo. Sabedoria, não sei o que e tal. É muito lindo. Entendeu? Entendeu? Vocês A procuram santidade aí, é para no estudo todos, bíblico, no estudo entendeu? bíblico. Deus Mas aproveita até a que é loucura sabedoria individual para de os não cada sei o um. que, loucuras para os... Que ele vai falando, sim, que é lindo, é lindo, é lindo. Até no Shalom Loucura se para reza. os homens, Isso, né? essa passagem aí, eu não sei qual é, né? Como eu falei, só sei Josué, a única que eu decorei. Josué 1:9. A Seja única forte que eu e decorei. Seja Mas forte. eu acho que é, né? Que Deus, ele usa os fracos pra confundir os Confundir É isso, todos. pronto. Aí tem uma. É, né? Paulo fala, mas ele fala de uma forma bem bonita, né? Sim. Mas É tem a porque... história de loucos mesmo. Isso, e é lindo, essa passagem é linda. E eu decorei Josué porque Josué diz, né? Na passagem fala o quê? Seja Forte e corajoso. forte e corajoso para fazer estudo bíblico, para rezar. Então eu decorei só essa. Dessa daí eu vou atrás do resto. dessa daí. Aí voltando. Eu Fecha tava essa na. aba. Fecha essa aba, Abra pelo a amor. próxima. Fecha essa aba, pelo amor de Deus. Mas enfim, voltando lá para a história da Da Paulinha que te achava da doido. Paulinha, foi aí. E aí Deus, ele usa de sabedoria tudo, todas as coisas. Porque aí eu fui me aproximando dela, e aí foi nesse negócio que a gente combinou de ir pra missa no Shalom, eu me arrumei todinho, não sei o que e tal. Botei uma camisa de botão, parecia até que eu me consagrar, né? Foi aí quando eu chego lá, a Paulinha lá, não sentei do lado dela, mas foi todo um esquema. Várias pessoas ajudaram, entendeu? Assim, o Léo, a Nath também, aí tal, não sei o que. Aí de lá a gente foi pro Subway, né? Todo mundo, né? Jovem, né? A gente era jovem e Sim, tal, e, shopping. gente, a Bibs era caro. Pois é. Reunia, naquela época era barato. Foi isso Hoje mesmo. é um absurdo. Mas a gente foi acho que foi pro Del Passeio ali. E aí, quando a gente foi, a Paulinha não apareceu. Eu digo, macho, o Léo não tá chateação. acreditando, não, que eu vou gastar R$15 aqui, ainda não vou Lá ver tem ela. a camisa de botão. Não tô Pois dizendo, é. não, fiquei super, sabe? Eu tava tão feliz, inflamado, e quando eu cheguei, que ela não tava, eu digo, Quente. meu Deus, cadê? Aí eles, não, mas tu tem que mandar uma mensagem pra ela. Eu não gostava muito do WhatsApp, né? Eu demorei muito a aderir, a Riane sabe disso, eu Sim. demorei muito, demora até a responder. Ele não é das Não dava tecnologias. carta. Não sou. Tava Mas caro. é uma sabedoria também de Deus. Depois eu Sim. posso falar em outro podcast. Aí, É o parte 2, É parte prometendo dois. que vai voltar. quem sabe um dia, né, Riri? Com certeza, pelo amor de Deus. Mas assim, aí eu peguei até brinquei com ela esse negócio do Pokémon. Isso foi pra onde? Foi caçar Pokémon. E mal sabia eu que ela já viu Pokémon como cão, né? Aí eu digo, meu Deus. Aí ela ficou, meu Jesus, mas como é que me fala um negócio desse? Mas daí foi surgindo uma... Olha do amigo, mulher. É porque eu não sabia o que falar, eu não sabia o que dizer. É porque quando a gente tá apaixonada, assim, a gente realmente fica meio... Não, e eu fiquei não, eu ainda fui forçado, porque assim, eu queria falar com ela, mas eu não tinha coragem, né? Mas o pessoal me encorajou, então vai, tu tem que ir. Eu digo, meu Deus, o que eu falo? Falo Pokémon. Ô, mulher. Pra tu ver, quando é de Deus, é de Deus. Ele Aproveita transforma a queda em... Não, aí o pior que dali foi surgindo, né? Foi surgindo e tal, porque aquilo era de Deus, as minhas palavras do Pokémon não, mas O Espírito Santo filtrou, tudo. assim. Não, aí começou. Imagina o Espírito Santo, macho, pelo amor Eu tava de Deus. até querendo te ajudar. Eu cara. te Não, Me anjo da ajuda guarda, a eu te fico pensando ajudar. no anjo da guarda. Anjo da guarda. Eu digo assim, tipo, ai, Eu que digo, não, vergonha mas de dela, novo não. assim. Eu não Ai, sei que se... vergonha alheia. Não, eu não sei se o anjo dorme, mas eu acho que se ele dorme, quando ele vai dormir... Amigo ele meu não diz- deve dormir, Não, não. pois é, não é o que eu tô dizendo. Se eles descansam, pronto, vamos mudar a palavra, né? Lá a gente vai saber. baixa a como é que guarda um subir. pouquinho, né? Mas eu acho que quando ele vai descansar, esse de novo, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, mas deixa eu descansar, brincar com meus amigos anjos aqui, né? Maria, Mas foi por aí, a gente foi se aproximando. Mais fácil. Mas a gente, resumindo, né? A gente foi se aproximando. E aí, graças a essa amizade, né? Porque senão a história realmente se tornaria muito longa, mas graças a essa amizade, eu comecei a me aproximar realmente de Deus, né? Porque me inquietou. Sim. Me inquietou em que sentido? A questão até mesmo assim, ela rezava tanto, e eu digo, meu Deus, se eu quiser eu vou ter que rezar, né? Então Deus, ele usa a pequena via do jeito mais fácil. Eu tô trazendo tudo isso aqui, essa mistura toda, porque quando eu vinha, eu falei dos carismas. Por que eu falei dos carismas, né? Vou voltando e fechando as abas. Sobre abrir também as portas. Sobre abrir as portas. Porque o que é que acontece? Quando você vai se aproximando, às vezes você vai perdendo um pouco da sua identidade. Até então eu não entendia que o carisma, ele está na identidade. Uhum. Não é algo superficial, que tipo assim, eu vou me aproximar para ver se eu gosto, e se eu gostar, cabe com a minha história, eu vou entrar. Não, não é.
Ele é algo que está na sua identidade. Claro que Deus se utiliza, acho que é Raniero Catalamessa, que era o pregador do... Tô tão inteligente. Não, o Espírito Santo tá dando um sopro Pois certeiro. tome, eu dizendo, Senhor, o que é que tu vai usar de mim? Eu não tenho nada, Senhor. O pessoal fala da história da igreja e não sei o quê. A Riane E tu me dos escolheu, santos Jesus. aqui. Pois é, eu digo, meu Deus do céu, o que é que tu vai usar? Mas enfim, o Raniero Catalamessa, ele era o pregador pontifício, não sei a palavra certa, mas ele pregava para o Papa, não sabia nem que tinha isso, né? Mas ele falava assim, me falaram que foi ele, né? Depois vocês olham se realmente foi ele. Mas eu achei linda essa história, porque às vezes a gente acha, Deus ele tem a primeira via, né? Pela lógica que a gente vai entendendo, e se a gente for ler um pouco mais, acredito que a gente consiga chegar nesse ponto, que, por exemplo, Deus me chama ao Shalom. Vou trazer algo que possa até vir a escandalizar, mas para que a gente possa entender. Deus me chama a ser Shalom, mas chega um momento da minha vida eu tenho um livre-arbítrio. Então, pelo meu livre-arbítrio, eu vou sair do Shalom. Não quero ser do Shalom e não vou para nenhum outro local. Mas, ao mesmo tempo, não deixe ir para a igreja, não deixe ir para a missa, não deixe ser um bom pai, não deixe ser um bom trabalhador, não deixe ser um bom empresário, seja lá o que for. E aí eu não vou para o céu, ou eu não vou ser feliz porque eu não estou na minha vocação, né? E aí o Raniero Catalamessa falava como se fosse um Maps. Você coloca ali, primeiro local, para vir para cá, coloquei aqui o endereço daqui. E aí eu venho, mas aí eu acabei dobrando na rua errada, por algum desvio, por alguma falta de atenção, não escutei o que Deus queria, entendeu? Porque eu escutei mais, não estava com o Wi-Fi ligado no céu, estava ligado em outro canto. Verdade, gostei. Tava tendo interferência aí. Tava tendo interferência pelas minhas livres escolhas. Sim. Ixi, meu irmão. E aí eu acabei... Anota. Anota. Cadê o caderninho? Eu abri o pai. Pode falar. Não, pode falar. Não era tu, não? Não, tu vai terminar e depois eu vou abrir um parêntese sobre isso. Não, aí pronto, aí no caso eu dobrei à direita. Quando eu dobrei à direita, não era aquela rua. O que é que acontece? O Maps recalcula. Então o Senhor, Ele quer a nossa felicidade até o fim da nossa vida. Sim. Mesmo que seja nos últimos segundos. Eu passei minha vida fazendo a pior desgraça do mundo, né? Mas se no final da vida eu aceitar o amor de Deus, Ele vai me resgatar. Ele vai dar um jeitinho ali, de mesmo que tu esteja longe de chegar naquele ponto que é o céu. Tudo, né? De aproveitar tudo. Então, o Raniero Catalamessa, quando ele falava disso, claro, o primeiro caminho é o mais fácil, é o mais rápido, é o que tem menos obstáculos, entendeu? Que não é o mais fácil no sentido assim, é o mais rápido, né? Não que seja fácil o caminho do céu, mas era pra me ter tomado remédio hoje de manhã. Era pra me ter tomado remédio hoje de manhã. Meu Deus do céu. Eu não tomei porque eu fiquei com medo de ficar embrulhado. Meu Jesus amado. É porque eu vou falando e vou me lembrando de várias coisas. Riane, Jesus. E eu queria abrir aqui um parêntese que antes de começar, a gente realmente já se conhece há uns 20 anos. Aí o Pedro disse assim, ela ainda é dispersa? Tá vendo? Eu continuo, né? Eu brava, né? Eu tô sofrendo. Eu com minha dominância, eu tô sofrendo. Pois é. A gente vai sair daqui formada. Amiga. Forjada. Mas tu Força puxa. do ódio, Ei, mas tu mas puxa vai. a gente. Tu tem que puxar a gente. Não, mas o que eu ia falar era isso, assim, essa questão de realmente recalcular. Então Deus, ele sempre vai estar querendo trazer você para o céu, trazer você para ele, né? Total. Eu falei disso porque minha coach. Primeiro tu começou a falar da Paulinha. Ixi, Aí Maria. depois tu falou da pandemia de fugir dos Eu vou carimbas. só abrir um parêntese aqui sobre esse caminho que Deus nos leva, né? Espero que o Tiago Dantas, né, o nosso Sim. maravilhoso professor aí de teologia, eu espero que ele não fique chateado, porque a gente já deu até uma pregação sobre isso. Mas ele estava falando uma vez sobre a diferença de ser predestinado e predestinação. E aí ele explica de uma maneira muito didática, né? Acho legal. Que agora realmente me falha a memória o que é o que. Mas ele fala que são os planos de Deus para a nossa vida e outros são os nossos planos para a nossa vida. E que a nossa missão é deixar o nosso caderninho o mais parecido possível com o caderninho de Deus. E aí ele fala que nos planos de Deus para a nossa vida é uma rota perfeita que leva até o céu, que leva à santidade. E no nosso caderno, a gente escreve do nosso jeito, mas a gente tem essa missão de vida de deixar o nosso caderno mais parecido com o caderno de Deus, contanto que isso nos leve ao céu. Então é um pouco do que você tá falando, né? Tipo assim, de pegar rotas diferentes, de a gente desviar às vezes uma coisa, ter um pensamento diferente, mas contanto que no final a gente chegar ao céu e Deus disse assim, olha, tua história foi diferente, mas o final foi o mesmo. É isso aqui te trouxe ao céu. Então, assim, que a gente viva o nosso carisma, porque eu realmente acredito que cada um de nós tem um carisma, que Deus escreveu um carisma para a nossa vida. Sim. Então, assim, que
Por mais que às vezes a gente pegue caminhos diferentes, que a gente pegue trajetos, escolhas diferentes, que o nosso destino seja o céu, né? Então, assim, enquanto eu tava falando, me via muito isso, né? De ser predestinado e predestinação, assim, Deus tem um plano para a nossa vida. E talvez a gente não vai ter essa perfeição, a gente não vai ter essa sabedoria de Deus, mas a gente tem que ter o Wi-Fi ligado, né? Para dizer assim, Senhor, qual é a rota que eu pego, né? Qual é o caminho que eu pego? E é por isso que, por menor que seja a nossa vida de oração, que ela seja, assim, verdadeira, né? Assim, às vezes em cima de uma moto, veja como ela teve efeito, né? Era o tempo que você tinha hoje com Deus. Ele se então utilizou. você disse assim, Senhor, né? Ele realmente aproveita tudo. Senhor, o tempo que eu tô tendo é isso aqui, me ajuda. E olha como ele tem falado, né? Olha quantas inspirações ele tem te dado quando você chegou aqui. É tudo que eu tenho, verdade. recebe o meu nada. Recebe o meu Recebe o nada, meu nada, Senhor. é verdade. Então é isso, né? O dia que a gente tem mais tempo, a gente dedica 1 hora e meia, 2 horas, o dia inteiro numa reciclagem. Mas às vezes 15 minutos num caminho em cima da moto. Deus faz. Deus faz, né? Porque Mas é ele vê que verdade. aquele dia foi a oração sincera. É como, acho que Santa Teresa d'Ávila dizia, né? Que a oração passeia entre as panelas. Porque muitas vezes uma mãe, uma dona de casa, ela não tem esse tempo. Ela tem ali enquanto ela tá cozinhando, lavando uma louça, lavando roupa. Mas aquele é o tempo que Deus utiliza da oração dela, né? A oração mais sincera. Você como pai de 3 filhos, empresário, marido, o tempo que ele se utilizou hoje foi vindo pra cá. Foi em cima da moto. Então, assim, né? Que a gente preste atenção no Waze de Deus aí, no Google Maps de A Deus. gente tem que estar atento, a É. gente tem que estar atento a tudo aquilo que ele vai colocar durante o dia, né? É porque eu não me lembro direito, assim, 100% das coisas, mas tinha um negócio que falava, tipo assim, eu não sei se é o criado, não me lembro, mas o resumo era tipo assim, que constantemente o criador vai querer falar com a criatura, né? Então, nós somos a criatura. Então, constantemente ele vai querer dar sinais, né? Realmente a gente tem que estar com o Deus Wi-Fi fala o ligado. tempo todo. Cara, e né? Deus dá muito sinal. Ele fala o tempo todo. A gente aqui não fica atento, mas Deus dá muito sinal. Muito. Meu Deus do céu. Tem que ter essa sensibilidade, né, pro espírito. Tem que estar atento. A tem que gente estar atento. conversando aqui, né? Como eu já conheço mais os dois, aí eu fico só lembrando da caminhada que vinha aqui, aí saiu aqui, aí recalculou, aí voltou, aí veio por Voltou, aqui. aí mudou de carisma, aí Teve foi. vezes que a gente nem dobrou, a gente foi pro lado. Saiu da Igual rua, o pulou, Márcio nem pulou de- existe isso no México, mas a gente faz. A gente inventa e a gente A gente faz. criou uma rota que não tinha. E é Chegando no engraçado. céu, gente. Quem vai editar pra Conseguiu. tentar juntar essas histórias aqui pra ficar uma história linear, É, não tem como, então Mas deixa. aí, quando a gente olha pra vida dos santos, a gente olha pra Santo Agostinho e diz assim, meu pai, até não tinha como dar certo. Mas Deus se utilizou. Deus se utilizou e Ele fez. mudou de rota quantas vezes, meu pai? Pobre de Santa Mônica, dizia assim, meu Deus, eu não aguento, mas eu tenho que me E santificar. se tornou não tem santa como. através da oração pelo filho, né? Foi. Intercessão Exatamente, pelo ela filho. foi santificada através da oração dela pelo filho, né? E E- o pai também se converteu, acho, no final, se não me engano. É engraçado que o Pedro que me chamou, né? Pra poder ir pro Acampus e tal. E a forma que ele me convenceu foi uma forma Como que foi, ninguém gente? imagina. Eu não me lembro, não me lembro disso aí. Você não, mas ela nunca Não, esqueceu. pois é, eu queria lembrar como 20 foi. anos atrás, né? Tava todo mundo lá embaixo no prédio, né? A gente brincava muito. Aí tava todo mundo conversando. Aí o Pedro começou a contar as histórias, começou a falar do Acampus e tal. Aí a gente, não, beleza, legal, né? Rezar e tudo. Aí o Pedro começou a contar as histórias engraçadas do Acampus, da galera que servia. Sim. E aí, quando ele começou a contar as aventuras, eu falei, ei, eu me identifico com isso. Eu quero isso também. Eu quero isso também. E aí, por conta das aventuras lá, né, dos perrengues que passavam, gerou a identificação em mim e eu disse, eu quero. Porque às vezes a gente olha e diz, não, é muito inacessível, né? Não, isso não é pra mim, isso é só Tu era bem novinha, os santos né? perfeitos. Ainda é novo, né? Mas tu tinha o quê? Ixi, amiga, Eu tinha 14, eu anos, acho. 14 anos. Era. Faz muito tempo. É a mesma idade que tu. É a mesma tem, idade que eu Aham. tinha quando eu cheguei no chão. Pois é, E a hoje eu tô Riane, ela com mudou 31. mudou assim, ela já era uma pessoa boa. Mas ela entrou tu e o André, porque o meu irmão também, acho que foi esse período mais ou menos que ele foi para acampamento, se não foi um pouquinho antes. Cara, a gente foi meu irmão, foi minha prima, foi o André, foi o Felipe, foi um monte de gente. Gente, o no meu mesmo Acampus foi do Padre Vitinho. Do padre Vocês terem Vitinho. ideia, foi o meu Acampus. É, pai. Foi eu, Ruth. A Riane, eu não me lembro qual foi Padre o ano que Vitinho, a que a gente Riane nem foi. esquece. Eu Mas acho que lembro foi dele, 2009. Eu não conhecia, mas eu lembro Mas o dele. padre Vitinho, eu peguei o acampamento Eu dele, acho que foi rasparam até a 2009. cabeça dele Pois lá. é, a gente não era amigo na época, a gente só se conhecia de vista, mas foi o mesmo acampamento. Era eu, a Ruth, a Gabi, acho que a Raquel e a Ada já tinham feito. Já Já faziam parte. tinha feito. Mas ali foi um canto assim que Deus ele colocou, né? Assim, pra você ter aquela experiência naquele Exatamente, tempo. foi a minha primeira E o experiência renovar. com E eu Deus, acho que talvez foi a tua primeira também, não foi? A que não fui lá não foi minha primeira experiência. É, o Pedro já tinha ido. Eu Não, fiz daí- uns 20 seminários. Entendeu?
Espírito Santo não aguentava Rapaz, mais foi pensar de pegar o novo peso. esse menino, de novo. Eu já por batizei, aqui só batizo de uma vez na novo. vida e a galera aí, não. Vai servir. Bota uma moção aí pra alguém dizer assim, Foque em rapaz, tem um cara outro, aqui que tá pelo na 20ª vez sendo batizado. Mas Eu não toda aguento mais vida. batizar esse menino. Já tá cheio d'água, hein? Falta só Maria tá transbordar. transbordando. Falta só transbordar. Mas foi. Foi o uma teu primeiro, não experiência- foi, Riane? Eu acho que Foi. primeira Foi primeira muito experiência, forte. né? Gente, quando eu escutei a Não, e ela- orando em línguas a primeira vez, eu falei, o que é isso? Aham. Não, ele já tinha preparado. Não, a sorte era que eu tinha ido muitas vezes com a tia Maia pra coisa do Shalom. Já Eu nunca sabia, tinha, né? Nunca tinha tido experiência, mas eu já ia. Mas assim, a primeira vez eu fiquei, gente, hoje eu escuto, eu fico, meu Deus, que coisa linda. Mesmo ele É o tendo céu na preparado. terra. Você Eu toma ainda um achei susto, né, estranho. assim? Foi, mas aí eu lembrei das Primeira vez palavras. que alguém não. repousar, gente. Sério, vocês não estão entendendo. Dizer pra alguém, é isso, Eu né? fico, gente, o que é isso? Eu pego, eu não pego. Tá bem? Sério. Aí, Tá caiu, bem? tá bem. Machucou? Eu lembro das histórias, né? O povo que finge repouso. Eu me lembro até hoje. A pessoa repousar e diz assim, ai. Ai, Enquanto o outro quer bater dessa altura no sentido. mas Aí teve outro que caía. limpou o chão. Foi isso mesmo, lá, acampamento. Ó. A Riane lembra, ó. O menino Aí foi eu- caindo, limpou, aí deitou no chão. Não, gente, aí é loucura, que repouso limpo, né? Higiene. Esse outro foi o Renan, que foi um grupo de oração que a gente fez lá no prédio. Aí a gente rezando, aí ele tava mole, né? Assim, mais mole, aí a gente, sem muita experiência. Aí começou a botar ele no chão. Aí ele foi bem devagar assim, ai. Rapaz, não sei se o menino lembra que a gente começou um grupo inflamado por Deus, a gente começou um grupo de oração no prédio também, que deu frutos também, que alguns foram para o Graças a acampamento, entendeu? Mas realmente Deus, ele se utiliza da forma mais simples, né? A gente foi falando, e assim, apesar de todas as brincadeiras aqui, tem horas que a gente, que assim, que eu fico um pouco emotivo, porque, não sei o que foi não, eu chorei esse último retiro que eu fui, né? E eu chorava e dizia assim, eu não tô entendendo por que eu tô chorando, porque eu não tô chorando por tristeza, mas também ao mesmo tempo não é um choro de felicidade, mas era um choro, eu não sei explicar, até agora eu não consegui entender 100% o que era esse choro. Mas assim, era um choro mais característico de alegria, né? Porque nesse último retiro eu tive uma experiência de Deus me mostrando o que poderia ter sido consequência dos meus erros durante a minha vida. Entendeu? Nossa, Então, assim, foi muito... Porque assim, aí eu comecei a agradecer muito a Deus, porque eu digo, Senhor, muito obrigado, porque Tu me livrou. Tu me livrou de muitas coisas, né? E um grande amigo meu, assim, eu não sei se ele vai lembrar, mas uma vez eu tava no Tigela, né? Deus se utilizou muito do Tigela para realmente me alcançar, né? Eu tava vivendo uma situação de vida não muito boa. Eu já era postulante, mas eu tava quase saindo da comunidade porque eu tava vivendo as coisas erradas. E aí eu ia fechar o Tigela para ganhar o mundo, né? Assim, nesse sentido, né? E aí ele chegou para mim e disse assim, Pedro, macho, eu tava rezando. Eu tava rezando e eu lembrei de ti. E aí eu vim até aqui, né? Aí eu falei, o que foi, macho? Aí ele, não, eu tava rezando até uma passagem, quando eu abri, era uma passagem que Deus já tinha, assim, uma passagem que não tem mais nem muito o que tirar, que é do filho pródigo, né? E aí ele disse, não, mas de ver essa passagem eu vou rezar com ela, né? E quando ele foi rezando, ele disse que Deus lembrava de mim e dele, que nós éramos os filhos mais velhos, nós éramos o filho velho. O filho velho naquele entendimento, não estou falando de parte teológica, estou falando do que o Espírito Santo mesmo trouxe para ele, suscitou, né? Que a gente era o filho mais velho, que o pai nunca tinha dado os bens, porque o filho mais velho, talvez ele nunca tivesse retornado. Ele deixou o filho novo ir, porque sabia que ele ia retornar. Entendeu? Então, assim, em meio às nossas... Esse entendimento a gente não teve naquele dia. Naquele... A gente não pregar sobre isso, a gente Não, teve mas assim, eu nunca mas vi. Deus suscita isso no Isso coração mesmo, que é de normal cada é até você dizer que o filho mais velho, ele pertencia ao pai, mas não vivia as graças do pai, isso. teologicamente falando. Esse é o mas a certo. gente Associar o falou sobre farisaísmo, isso. né? Não, mas é isso. Gente, Opa, sim. bati aqui, cara. Mas é isso mesmo. Eu acho que, não sei se foi esses dias, não sei, mas um padre falou sobre isso. Eu nunca tinha prestado atenção com tanta clareza nessa situação, que o filho mais velho, ele estava dentro, mas ele não aproveitava as coisas de Deus, entendeu? A gente acaba se acostumando com tudo, né? E aí acaba que deixando de viver a graça. Então, mas só que foi outro entendimento. E nesse dia eu ia sair. Né? E para você ver como realmente a nossa carne ela é muito fraca. Eu até brinquei assim, se a carne é fraca, a farofa é gostosa. Então, isso aí foi um termo meu que uma vez eu brincando e ficou isso na minha cabeça. Porque assim, mesmo ele falando, eu chorei e tal, sabe? Porque foi muito forte aquilo ali. Sim. Né? E eu digo, meu Jesus amado. E era questão carnal mesmo, né? Mas mesmo assim eu fui, né?
E é aquele negócio, você cai, aí você chora, e Deus vai puxando, né? E tem o primeiro arrependimento. E mesmo quando não exista ele, a gente tem que correr para a confissão e pedir a Deus e clamar realmente, né? Para que ele possa nos limpar. Eu não sei se... a graça do arrependimento, eu não me lembro se foi um frei, eu acho que era um frei, eu acho que até da Toca de Assis, que ele dizia que quando a gente está na lama, ou foi o Padre Jonas, eu não me lembro, era algum fundador, que quando a gente está na lama, a mão de Deus, ela passa além do canto que a gente tá, ou seja, ela vai mais fundo ainda onde a gente tá, que a gente acha assim, meu Deus, eu já tô tão sujo, mas para a mão retirar alguém da lama, ela tem que ir além. Se tu pegar uma pessoa que tá melada de lama, ela vai escorregar. Então tu tem que ir além, ou seja, Deus ele vai mais fundo ainda no nosso pecado, para nos retirar de lá e a gente sair de lá renovado. Sim. Né? Então, foram coisas que foram ficando fortes assim, na minha história, né? Então, nesse dia, aí passou por isso, mas só que Deus teve que intervir, porque a história é longa, mas Deus interviu de outra forma, totalmente inesperada, para que eu pudesse romper essa situação de pecado da minha vida, né? E tomar realmente, e aí tentar de novo voltar pro postulantado, no Shalom, e aí me afastei, aí foi quando eu conheci a Paulinha, né? Que a Paulinha, aí nessa proximidade eu fui começando a sentir o desejo de rezar, né? E aí lá nesse retiro, eu lendo essas coisas, né? Eu agradeci a Deus porque é como se fosse, eu não me lembro se é a segunda ou a terceira conversão, porque talvez eu acho que ainda precise me converter. Todo dia, eu acho que por mais que você chegue no ápice, a conversão ela é diária. Não existe esse negócio de cheguei, meu irmão, chegar só no céu. Não existe, entendeu? A corrida acaba lá no céu. Até lá, mas só que hoje eu não tenho mais tantos, como é que eu posso falar? Incertezas, eu não tenho tantas, eu tenho lutas diárias, né? Mas assim, eu não tenho tantas incertezas, não tenho tantos questionamentos sobre Deus, não, eu posso ter questionamentos sobre a vida. Maturidade espiritual que Deus vai dando, mesmo a nossa imaturidade, às vezes assim, que a pessoa não enxerga, né? Que você teve aquela, porque é algo que Deus vai trabalhando. Era até algo que alguém falou uma vez que eu não estou me recordando direito, porque você pode ter uma maturidade humana. Tipo isso. Eu vou tentar dar porque como eu falei, eu não tenho tanto estudo. Agora, sendo bem sincero, eu não tenho tanto estudo, eu não leio tanto. Mas, assim, é como se a maturidade humana, por exemplo, um homem, ele pode ser maduro mesmo ele não sendo de Deus. Sim. Você pode pegar um homem maduro pela vida. Mas a santidade em si, quando você busca a santidade, é uma graça... porque tem as graças infusas e as graças... Eu não me lembro, porque quando o Espírito Santo ele vem, ele pode gerar em um instante essa maturidade, como no Santo Agostinho. Sim. Santo Agostinho tinha uma vida. E dali ele não precisou passar tempos perto de Deus. Não, foi... Também, né? São Francisco, Paulo. Na Católico. verdade, todos eles, né? Se for falar. Não, alguns, Santa Terezinha, ela vinha. Tem um momento ali ápice, né? Tem um momento ápice. Mas aqueles que viviam uma vida totalmente, como a gente falou, de São Francisco era um cara ruim, mas ele tinha uma vida de festa. Ele tinha uma vida totalmente superficial, né? E aí Deus deu ali através daquela queda do cavalo, né? Da guerra. Santa Teresa d'Ávila também Santa Teresa... precisou daquele... Qual foi aquela que tu falou naquele dia? Que ela foi durante uma festa, se eu não me engano? Teve uma santa. Não, mas Santa Teresa d'Ávila, ela já eu nem me lembrava. Ela levava uma vida normal. Normal dentro do Carmelo. Só que 20 anos de Carmelo. Faltava aquele, né? Foi alguma coisa que ela recebeu. Ela recebeu. Não, Santa Teresa d'Ávila, ela levava vida normal. Ela sempre quis ir pro convento, mas o pai dela não deixou. Perdeu a mãe cedo e tal. E aí ela cresceu vendo vida normal. Só que o chamado uma hora falou mais alto. Aí ela fugiu de casa para ir pro Carmelo. Aí ela entrou no Carmelo. Só que dentro do Carmelo ela ficava de conversinha, fofoquinha. Ela não focava no que Deus queria. Aí Jesus apareceu para ela, muito Isso triste. mesmo. Aí quando ela perguntou por que ele estava triste, aí ele disse que era por Que era causa das passando no corredor, não era? Foi passando que era no por causa das corredor. conversas que ela tinha lá, as conversas vãs, que ele tava assim. Gente, eu não me lembro. E gerou uma... Aí foi a pontada que ela Ou seja, ela já precisava. tinha... Foi tipo a segunda ou terceira conversão. Exatamente. Que Garril Lagrange fala. Mas tinha uma santa que Deus já tinha chamado ela. Santa Faustina! Santa Faustina! Jesus né? apareceu pra ela numa festa. E disse assim, quantas vezes eu vou ter que te chamar? Foi Meu Deus Santa do céu. Faustina. Vezes, assim, numa festa mesmo, Foi. sabe? Aí, Muito Eu não sabia, ó. querido, Eu não foi. sabia. E aí ele apareceu pra ela e falou, quantas vezes eu tenho que te chamar? Né? E assim, às vezes não aparece pra gente com a graça que Santa Faustina teve, né? Que ela teve Sim. inúmeras visualizações de Jesus. Jesus misericordioso apareceu pra ela, né? Mas Foi. quantos de nós, às vezes, no nosso coração, ali no momento de oração, Deus fala, né? Quantas vezes eu preciso te chamar? Quantas vezes eu preciso te batizar no Espírito? Quantas vezes eu preciso, né? E o que mais impressiona é que Deus não se cansa de chamar a gente. A gente se cansa, e tem algum padre que diz isso, né? A gente
Deus não se cansa de perdoar. A gente é que se cansa de pedir perdão. De pedir perdão. Pelas vergonhas, pelas coisas, né? Então é isso, né? A gente às vezes Na verdade, pela falta de humildade. Do convite de Deus, mas ele não se cansa da gente, né? Até o último segundo de vida, como você estava falando um tempo atrás, né? Até o último segundo de vida, a gente às vezes leva uma vida muito desregrada, mas no último segundo ele quer a gente, né? Deus ele quer a nos gente, quer. né? Ele nos quer. E se a gente... Ui? Quebrando O negócio tá mais sério. pesado. Aí o espírito vem tu. Ele que eu quero mais brincadeira. É por isso que o senhor me poupe. É por isso que Deus me poupe também. Repousou, Riane? Repousou, Riane? Ai. Posso ver uma cabeça. Por isso Mas- que Deus tem poucos amigos. No momento sério, a gente compenetra dele. É que Santa Teresa d'Ávila, né? Que quando ele vira a carruagem, né? A carroça, É né? por isso que o senhor tem poucos amigos. A gente tá tentando uma amizade que a gente tá tentando ser sério, um momento mais sóbrio. Mas- Aí Deus vai e quebra o clima. Essa questão de Santa Teresa d'Ávila, quando eu fui me convertendo por essa segunda, eu vou usar como segunda conversão, né? Eu vou dizer que minha terceira conversão, não sei, porque eu preciso ler de novo esse livro, mas eu vou botar como segunda. A milésima vez, pra me lembrar. Mas a milésima conversão, né? Mas ele fala desses marcos, ele fala até de Pedro, porque, por exemplo, Pedro teve a primeira conversão. Pronto, me lembrei. Só não vou me lembrar quais são as três. Mas ele fala disso, que Pedro teve a primeira conversão, foi quando Jesus chamou, e teve a segunda conversão, ele não negou Cristo. E aí depois, dali em diante, ele nunca mais negou Jesus. Sim. Tanto que ele morreu de cabeça para baixo, tal, crucificado, né? E enfim, tô lembrando de outra coisa, outra janela. Mas enfim, então, as conversões que ele compara é com Pedro, entendeu? Então eu vou usar como se fosse a minha segunda conversão. Depois da minha segunda conversão, é tão interessante porque eu lendo meu caderno de oração, a gente às vezes perde. Eu sei que a maturidade, ela vai também trazendo uma certa seriedade maior em relação à vida de oração. Mas a gente não pode esquecer. Deixar de esquecer. Não, enfim, a gente não pode esquecer que o reino dos céus é o reino dos pequeninos. Então a gente precisa ter uma leveza. Eu me lembro, a gente falando dessas brincadeiras, eu me lembro que quando eu tive essa segunda conversão, eu andava muito de bicicleta, muito, muito mesmo, sabe? E aí eu dizia assim, Senhor, vem andar comigo no varão. Aí eu até brincava e dizia assim, Senhor, prende teus cabelos, que tá pegando a minha boca. Né? Eu sei que tinha coisa que era só da minha cabeça, mas eu era tão feliz. Porque eu li essas histórias, eu digo assim, Senhor, né? E era muito massa. E eu convidava ele pra poder realmente andar comigo de bicicleta. E eu posso até abrir um grande parêntese, que eu me lembrei muito na reciclagem dessa história, que eu não me lembrava mais dessa história, mas que tudo seja para a glória de Deus, realmente. Mas eu passei por uma situação que... Não sei se eu contei pra ti, porque a gente já não estava mais próximo. Eu morava aqui ainda, mas tu já não morava aqui no prédio, né? Morava aqui pertinho no prédio. Que quando eu tivesse segunda conversão, então eu tinha que rezar todo dia. Não importava a hora. Eu também não tinha 3 filhos. Hoje a gente reza de outra forma, né? Sim. Mas a gente tem que buscar esse momento parado, contemplativo com Deus. Todas as pessoas, independente do carisma. Meu carisma é trabalho, mas você tem que parar nem que seja 15 minutos. No Shalom são 2 horas, que a gente batalha todo dia, né? Mas tem dia que a gente reza 15, 20, mas assim... Você tem que ter aquela oração contemplativa, de parar, porque você tem que escutar, é onde liga o Wi-Fi. O Wi-Fi ele tem que estar ligado direto. É quase uma oração de meditação, né? Não, é isso mesmo, é uma oração contemplativa de meditação, para que você possa se aproximar do seu amado, né? Isso, para que durante o dia possa ser permeado de coisas de Deus, né? Que não é só para nossa, como é que eu posso falar, para nossa vida, porque às vezes tem gente que acha que, tipo assim, eu tô lutando pelo meu céu. Não, meu irmão, você tem um Wi-Fi, mas não é só para você chegar no céu, é para que você consiga conectar outras pessoas ao céu. Deus nos confia almas, né? Aqui. Isso aqui nada mais é... Eu tô abrindo outro parênteses. Eu preciso comentar isso, que eu vim de lá para cá pensando nisso assim, que um dia eu não sei como é que tu pensa, mas eu acho que tu poderia contar da tua conversão. Entendeu? Assim, no tempo de Deus, no tempo certo, eu acho que um podcast um dia... eu não vou nem falar podcast, mas uma conversa um dia, né? Falando como surgiu esse... Porque, assim, aqui é totalmente de Deus. Sim. Né? Eu digo isso porque, assim, ver o teu retorno, eu não sei o quanto tu se afastou. Eu não sei aonde tu andou, mas eu sei onde tu está hoje. Entendeu? Então, assim, pra mim, até eu me emociono um pouco, porque é muito lindo você ver, entendeu? É muito bonito você ver um filho voltando pra casa do pai, entendeu? Como eu falei, eu não sei aonde tu andou, mas hoje eu sei onde tu tá, que é o mesmo canto que eu estou, né? Então, assim, meu coração,
ele se alegrou quando eu vi, né? Eu comentei com a Paulinha, meu Deus, a Riane tá mudando, eu não sei o que é, né? E eu não tenho rede social, então eu não consigo acompanhar a tua vida, eu não sei nem por onde foi que tu foi, eu nem sei os caminhos que tu pegou, não sei quando tu deixou de ser, eu sei que tu teve muita dificuldade na época do Shalom, que tu foi, aí tu tava tão apaixonada por Jesus, que eu acho que teus pais acabaram que por bondade de pai mesmo, né? O cuidado, por não saber daquilo ali. Sim. Eu me lembro que tu disse, Pedro, eu tô tendo muita dificuldade de ir pro Shalom, porque às vezes meus pais acham que não tô conseguindo viver direito, eu precisava estudar. Porque é a preocupação do pai, né? É a preocupação do pai, entendeu? Eles por isso que a gente tem que ser... Fosse. Era isso, eu me lembro que a Riane foi meio que tendo que parar de ir, entendeu? E isso me doeu muito, entendeu? Porque quando eu vi a Riane, eu digo, meu Deus... Eu via algo muito forte que Deus tinha para fazer na tua vida e foi sendo rompida, né? Mas graças a Deus, o teu caráter, a tua identidade nunca foi rompido. Isso eu sei porque, graças ao Tigela, eu tive sempre proximidade com a Riane, ainda bem que ela gosta de açaí. Então, constantemente eu estava tocando na vida dela ali, mesmo que fosse rápido, né? Mesmo que fosse rápido. Não era mais como antes, né? E aí depois, não sei como foi, não sei se eu te vi numa missa, eu não me lembro. Eu sei que, ou foi a Paulinha que comentou. Aí eu disse assim, Paulinha, tem alguma coisa diferente. Tem algo diferente na Riane, eu não sei o que é, né? E aí depois tu foi postando um vídeo, aí postou o vídeo que foi agora, recente, mas antes disso eu já tinha conversado contigo, tu falando que tava indo... porque eu acho que eu comentei alguma coisa com a Paulinha não, Pedro, a Riane postou alguma coisa de uma adoração. Aí eu digo, sério? Que massa! E aí aí a Paulinha é minha espiã, né? Aí eu digo assim, sei lá, eu vejo alguém, eu digo assim, como é que tá fulano? Aí ela foi, não, eu vi a Riane tá indo. Aí depois eu até perguntei a Riane, não sei como foi que surgiu a conversa, mas ela falou que tá vindo para uma comunidade e tal. E eu digo, meu Deus, que massa. Né? E eu fiquei muito feliz com aquele retorno, entendeu? Porque é uma abertura. Né? Eu tive um entendimento, eu tive muitas noites mal dormidas nesse retiro, né? E aí não desligava uma luz que dava pro meu quarto, eu tive a graça de ficar só. E aí, porque sempre você fica com 6, 4, 5 irmãos ali, né? De comunidade. E aí eu tava lá deitado e aí... não conseguindo dormir de nenhum jeito, realmente um pouco de batalha espiritual, eu tomei um colchão ruim. Era físico e espiritual. Mas assim, a casa é ótima, viu? Tô falando que só do colchão. E até oferecer, você não quer trocar, não? Aí eu digo, não quero trocar, não. Deixa aí te oferta, né? Eu digo, não, eu quero. Porque eu nunca tive problema com sono. Eu durmo em qualquer canto, até em cima da moto eu já dormi. Pilotando, inclusive, no acampamento. E aí, aquela luz, sabe, entrando dentro do quarto, eu digo, mas eu vou fechar essa veneziana, porque eu não tenho medo de dormir no escuro, eu não tenho essas coisas assim, até essa questão espiritual mesmo, assim, eu não tenho, porque eu sei que Deus está comigo, e na reciclagem eu tive uma experiência muito forte, assim, no sentido de voltar a rezar o Santo Anjo do Senhor que a gente rezou aqui, e ele tem gritado esse dia, porque eu me esqueço, porque existe o costume também, né? Eu não estava tendo esse costume, mas ultimamente sempre o anjo ele tá dando o toque para eu poder voltar a fazer essas orações. E aí quando eu fechei as venezianas, né, só tinha uma aberta, as outras 3 estavam fechadas. Quando eu fechei, tudo escuro, e eu deitado, e eu vi a luz passando, né? E aí eu tive uma coisa que eu até ia escrever, mas eu tava tentando dormir, eu não quis escrever. Mas assim, para mim mesmo, não era para ninguém não. Lembrar essas coisas que Deus dá, né? Inspiração. Né? Basta basta uma fechadura de uma porta. Que deve ter santo que já deve ter escrito sobre isso, né? Com certeza, mas falando do meu jeito aqui, basta uma pequena brecha, um furo de uma furadeira, que antes existia um prego e esse prego foi tirado daquela porta. Né? Porque às vezes a fechadura vai estar com a chave e não tem como entrar luz. Mas basta ter uma brechinha, que Deus ele vai querer entrar na sua vida. Sim. Né? Eu estou falando isso, eu abri um parênteses, mas falando da vida da gente, eu não sei aonde foi, por isso que eu digo, eu tinha o desejo um dia, senão no podcast não marca um açaí que a gente conversa. Porque fortalece, engrandece a nossa vida, entendeu? Sim. O testemunho de vida. O testemunho ele arrasta. Como São Francisco dizia, se preciso for, nós vamos usar as palavras. Então ele saía com os irmãos ali rezando o texto, conversando na praça, em Assis e tudo. E ele dizia, se preciso for, a gente vai usar as palavras, né? E ele dizia que muitas pessoas nunca teriam acesso ao evangelho. Até porque naquela época era mais difícil. Mas o evangelho, né, vivo, né? Então, Riane, a deixa, né? Voltando. Realmente, assim, se tu sentir um dia a inspiração, show. Mas, de toda forma, o podcast, eu sei que uma hora vai ter, porque o testemunho, Deus não acende uma luz para botar embaixo do negócio lá que eu me esqueci do prato, embaixo da cama, não me lembro onde né? Que Deus fala, né? Ele Sim. vai botar, porque ele diz, aquilo que vai ser falado no ouvido, um dia vai ser gritado de cima dos telhados. Né? Como São Francisco gritava, o amor não é amado, né? Sim, ele saía gritando realmente isso, né? Sim. Então, assim, um dia a tua vida, ela tá aos poucos, né? Talvez Deus queira isso, aos poucos.
Deus mostrando... já pediu isso. Então pronto, Vai mas chegar a hora. Vai chegar a hora. Mas hoje, como eu te falei, assim, fazendo uma leitura espiritual, né? Aos poucos, tu foi se tornando vista com o teu testemunho, mesmo que tu não tenha falado da tua vida. Entendeu? Mas a tua vida já está mostrando para aqueles que te conheciam e te conhecem uma mudança de vida. Então, isso já é um testemunho. Se não para aqueles que não conhecem, para aqueles que... Porque o fortalecimento da fé é isso. O testemunho não é só para quem está fora, é para a gente que está dentro também. Entendeu? Sim. Por isso que é bom partilhar, é bom falar, né? Sim. E aí... E propriamente aqui, né, desse projeto, tanto dos santos lá, mas como esse aqui também, da questão que você falou do cartão de memória que foi queimado, né? Isso aí são coisas que tem que trazer para mostrar a glória de Deus, né? Tem coisas, claro, que vai ser só você e Deus. Eu tô aprendendo isso hoje. Tem coisa que é para você guardar, mas tem coisas que não. Tem Sim. coisas que realmente é para gritar, né? Que eu não sei nem se era para falar um dia sobre essa questão Podia ser algo interno de vocês, né? Da questão do negocinho que queimou, né? Chamar o Alisson para poder ele falar com o técnico, né? Para poder dizer, ó, isso aqui realmente nunca aconteceu em toda a minha história. Sim. Mas que tem coisa que é guardadinha ali para você dizer, caramba, é isso aqui mesmo, né? Sim. E aí alguém vai ler teu caderno de oração e dizer, Santa Riane e tal. Santa Riane do Montese. Não, ainda bem que agora tu tá onde é? Luciano Cavalcante. Jardim das Oliveiras. Jardim das Oliveiras. Olha aí, mais perto ainda. Jardim das Oliveiras. Olha aí, menina, pegou o jardim aqui. Não, ainda não, do Montese ao Jardim. Amém, Senhor. Mas é isso, eu acho que realmente assim, tem que ser falado, entendeu? Porque aqui é um projeto de Deus. Eu acho que falar disso, que Deus, como Deus te inquietou e tal, eu acho que seria algo muito forte pra gente, assim, né? Pra comunidade cristã, mas também para aqueles que estão fora, porque é um projeto de Deus, né? Lindo. E de forma gritante, né? Sim. E aí... Tu ia falar ou... Não, eu só ia completar que o podcast aqui, né? As pessoas ainda estão conhecendo. Não foi nada meu, né? Foi algo totalmente despretensioso, que eu fui para uma conversa, né? Para poder entender, aconselhar. E aí, né? O Alisson, né? Que a gente falou, nosso técnico, nosso anjo da guarda aqui... Né, abriu as portas. Que tá fazendo tudo funcionar. Tá fazendo tudo funcionar. Ele abriu as portas, né? Eu não disse o não. Né? Sabendo que era um negócio assim para Deus, para evangelizar, eu falei, sim, vamos. Uhum. Né? E meti as caras. Realmente, tá zero mérito meu, zero. A Riane não tem mérito nenhum nisso aqui. Né? Eu digo, Larissa, fale, faça, deixa aqui o convidado também. Porque é o que eu sempre rezo, eu quero ser só uma marionetezinha aí nas mãos de Deus. Pronto, acabou. Bolinha, né? Como a Santa Terezinha dizia, eu quero ser aquela bolinha que a criança brinca e depois deixa de lado, né? É isso que a gente tem que pedir a Deus. Mas eu queria agradecer, né, pelo seu sim, porque é um sim que é ele é frutuoso, ele vai gerar frutos, né? Que eu acho que foi até, eu não sei se foi num retiro do Shalom que foi falado isso, ou foi num dia com o Papa, que o Papa Francisco falou, não me lembro, que ele disse que as nossas raízes, elas têm que ser plantadas no céu. E a imagem era exatamente uma imagem das raízes no céu, e aí, ou seja, a árvore fica de cabeça para baixo e os frutos são pegues, né? Pelas pessoas que estão na terra, né? Então, que a gente possa pedir a Deus essa graça, né? Aí, só para descontrariar, o Alisson é o sacristão. É o sacristão toca o sino, sacristão. Do Padre Manzotti. Depois tu pode ver uma pegada dessa. O pobre do Alisson pega cada bucha aqui. Não, rapaz. Da hora a gente vê o Alisson desesperado, a gente já sabe. Calma. A gente fica, gente, tem alguma coisa dando certo. Tá dando errado, mas tá dando certo. Se tá dando errado, é sinal que tá dando contribui para o bem daquele certo. A culpa não é sua. Não se preocupe não que Deus tá fazendo. Às vezes é coisa do inimigo, mas às vezes é coisa que Deus vai deixando ali pra provar a fé. Não, ontem à noite. 11 horas da noite eu tava dizendo, eu tava com o olho meio aberto, o outro fechado. Recebo uma mensagem do Alisson. Riane, talvez não deu certo eu ir amanhã, mas eu te dou a senha da porta, tu entra, já tá tudo no ponto. Eu falei, eu não vou me desesperar. Eu falei, tá certo, tudo bem. Aí quando foi de manhã, 5 horas da manhã, acordando pra ir pra missa, de novo, o olho meio aberto, outro fechado. Aí o Alisson, ei, deu certo, o evento foi cancelado, eu vou. Eu falei, Deus, tu tá vendo? É bom o tempo por que eu não me desespero? Tu me trouxe pra contar a história, não foi, Riane? Foi. Eu vou... Não, porque tu falou dessa daí, da questão da confiança, né? Eu me lembrei de uma situação, depois eu quero voltar para isso que eu tava falando, mas eu passei por uma situação no Tigela, sabe? Lá na época, deixa eu só me lembrar, pronto, não existia self-service, o Tigela era só onde é a cozinha mesmo, tu lembra, né? Lembro. E aí tinha umas mesinhas, não lembro se era 5 meses, 6 meses, não sei, ali na frente.
E aí é engraçado porque eu não me lembro exatamente quem era a equipe, mas eram poucas pessoas e estava tendo um acampamento do Shalom. E como eu estava vendendo açaí no acampamento, eu mandei o Vinícius para lá, o Vinícius, né? Lá de Tigela. O Vinícius tava lá, foi para lá, aí eu estava batendo o açaí, né? Porque quando começou o Tigela, eu que fazia a tapioca. Eu comecei a fazer a tapioca, a gente não contratou, foi um amigo, né? Eu, o Rian e outro amigo e tal. Eu lembro Dentinho. Pois é, o Rian tava lá. A gente começou junto, né? E aí foi... E aí, nessa época, acho que já tinha uma menina fazendo a tapioca. Era alguma coisa assim. Eram 2 meninas, que exatamente um dia antes desse fato acontecer, que eu tô contando a história, as meninas brigaram na cozinha de quase dar uma tapa na outra. Empurrou. Foi uma briga. Se tu falar de novo, eu dou uma mãozada em ti. A menina foi e falou. Ela desceu ela alinhada na outra. Menino, se você der um pio... Foi desse jeito. Não, mas foi. Aí ela foi. Aí ela disse... e ela era bem, sabe... Ela gostava de enfrentar. Ela disse, mas eu vou falar. Aí a outra, tupo na cara dela, foi um tapa mesmo, na frente dos clientes. Eu digo, meu Jesus, ela tava enxugando a louça, aí derrubou os garfos no chão. Aí foi uma pro lado, a outra pro outro, aí choraram, eu tentando amenizar aquela situação. Amenizar a situação, vulgo, apartar a briga. Apartar a briga. Foi, não, graças a Deus, dá a tapa. A outra não esperava levar aquela tapa. Quando ela levou, ela caiu em si. Ela disse, meu Deus, por que eu fui fazer aquilo, né? Ela foi... Enfim, aí elas se apartaram ali e tal. Eu lembro que foram pra casa. Graças a Deus já era 9h30, o Tigela fecha 10, então eu tive que ir lá acabar, eu fui limpar, não sei o que. Eu acho que até o Fabiano, que era um cliente lá da loja, um grande amigo, ele foi lá, ajudou e tal. Eu acho que ele estava presente nesse dia. Eu não me lembro exatamente como foi a situação. Mas enfim, teve esse problema. Então, quando foi no outro dia de manhã, eu já acordei sabendo que a que tinha levado a tapa não ia, né? Eu liguei, ela não atendia. Aí eu digo, não, ela não vem. Ela não vem. Aí a outra, eu digo, não, a outra não me ligou até agora, eu com medo de saber a verdade, não fui atrás de ligar, né? Aí eu digo, não, eu vou acreditar que ela vem. Foi um período que eu já conhecia a Paulinha, a gente estava caminhando, se eu não me engano. No Shalom caminha antes de namorar, né? Só para explicar um pouco melhor o que é caminhar. E aí quando foi chegando perto do horário do Tigela, aí a menina me liga, uma das meninas. Eu não falei o nome aqui para não expor. Não expor. Eu acho que elas gostariam de eu falar o nome, foi comédia demais. Aí ela foi, e aí ela disse assim, Pedro, eu não tô bem, eu não vou. Aí eu digo, eu tô só. Aí ela disse, não, mas eu não vou conseguir, Pedro, só queria dizer isso e tal. Eu disse, não, tá certo, né? E foi que bateu, viu? Só que mexeu muito com ela, porque ela fez aquilo ali sem ela querer, sabe? Porque realmente ela é bem irritada, né? E aí ela pegou e disse que não ia. Aí eu tava lá atrás, no Tigela, né? Lá no quintal. Eu digo, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Não tem condição. Aí eu liguei pro Felipe, meu irmão. O Felipe tinha alguma coisa marcada, não me lembro se era uma consulta. Liguei pra minha tia também tinha não sei o quê. Liguei pra Paulinha também tinha não sei o quê. Aí eu digo, meu Jesus amado, eu digo, mas sabe de uma coisa, eu não vou endoidar, não. Eu vou pra praia. Não, eu disse, foi ao contrário, eu disse, eu não fui igual a ti, não, gente. Ele poderia ter dito, eu não vou. Não, e é porque eu tava rezando, não, eu digo, não, macho, eu vou pra praia, meti minha sunga ali pra quebrar a castidade, aí... Eu digo que a senhora... pra outro podcast. Biquíni versus sunga. Mas ainda uso às vezes, porque eu tenho um negócio na perna. Eu não sou malhado, né? Então eu não tô fortão, né? Como diz o outro, né? Eu não tô fortão, né? Chegar grandão. Não chegar grandão. Eu não tô grandão, eu tô barrigudão. Mas... Enfim, aí eu digo, macho, realmente eu vesti a sunga. Quando eu fui vestir o short, veio aquele negócio, macho, eu não rezei. O que é que Deus quer? Me ajoelhei de sunga mesmo. Deus faz de todo jeito. Me ajoelhei de sunga ali mesmo. Não lembro se eu botei o short, mas enfim. Mas eu lembro que eu tava sem blusa. Ainda tava, né? Não tava no ponto ainda de sair. Mas eu tava no processo. Me lembro que eu tava no processo de sair. De ver aquele negócio. Reza. E aí quando eu rezei, eu disse, Senhor, eu não sei o que é que tu quer da minha vida. Não sei o que é que... Mas assim, não tem condição. Não consigo abrir a loja só. É impossível. E aí, na hora, né, Deus ele fala com cada um de uma forma diferente. Uns através de passagem, outros ficam tentando através de passagem, que eu vejo às vezes os irmãos só tu cabra aqui. Tu de novo, né? E tu de novo, eu digo, macho, pelo amor de Deus, tu tá... Vai abrir do Gênesis ao Apocalipse e Deus não vai falar. Não, e às vezes Deus tá querendo falar um negócio ali que é pra tu mudar e tu tá querendo outra coisa. E tu abre assim, não, Antigo Testamento é muito difícil. Dessa daqui, não. Engraçado que Deus só abre o Novo Testamento, né? Tem uns irmãos que parece que é só ali, só abre aquela parte ali dos evangelhos. Enfim, aí Deus ele tem uma forma de falar para cada tempo, para cada pessoa. Eu ainda tô encontrando o meu, mas Deus fala muito através das coisas das pessoas, assim, na minha vida, né? Revelou cedo que ele sabia que eu ia endoidar.
endoidar, que eu sou Pois- de eu sou ansiosa, gente. Pois Se Deus então, aí... tivesse muito tempo trabalhando nisso, era capaz de eu desistir. Eu falo Não, assim, eu dá só pra mim? vou. Hoje em dia eu só tô indo, né? Só tô indo, como a Riane tem feito aqui, né? E aí, aí eu peguei, aí eu me ajoelhei mesmo, assim, uma oração bem simples. Aí quando eu fiz a oração, que é essa oração que Deus quer da nossa vida, né? Sim. Sim. E aí eu disse, Senhor, e aí e tal. E aí me veio uma visualização. Eu dentro, lá da cozinha, fazendo as tapiocas, né? A visualização era exatamente essa, fazendo a tapioca, tinha uma mesa no meio. Aí tinha duas tias minhas ajudando a ralar queijo, a outra em sacar frango, todo mundo trabalhando. Eu não me lembrava exatamente o que cada uma fazia na visualização. Mas tava todo mundo ali trabalhando. Aí eu digo, meu Deus, Deus quer que eu abra então. Peguei, vesti minha roupa e digo, mas eu vou fazer o que eu tava para fazer. O Vinícius não podia voltar, então eu tive que bater o açaí. Bati o açaí bem rápido. Não, comecei a varrer a loja. Comecei a varrer a loja, e aí foi chegando o horário de abrir, foi chegando cliente. Foi chegando um e não tinha nada pronto. Aí eu digo, gente, eu queria só pedir desculpa a vocês, a gente tá com um probleminha aqui, não tem gente suficiente, mas eu não vou deixar de trabalhar. Então eu só queria que tivesse paciência. Espera um pouco, a pessoa, não, tranquilo e tal. Eu varri rapidinho lá, limpei, não sei o que e tal. Comecei a bater o açaí. Quando eu estava, aí eu botei até um louvor do que ajuda muito a rezar, né? Porque assim, Sim. eu fiz aquela Quem oração... louva reza 2 vezes. E aí eu taquei o louvor, porque assim, eu escutei a voz de Deus, eu fui confiante. Mas ao mesmo tempo, eu tava muito... Vocês viram, né? Minha cabeça aqui então, a 1000. Então mesmo que Deus tivesse abas abertas, né? Chagas abertas. Né? E aí eu comecei a varrer, mas aí eu botei um louvor lá que falava de Nossa Senhora, que era até do Valmir Alencar, né? Adoração e Vida. E aí eu comecei a rezar mesmo, sabe? É uma que ele fala do Calvário. E eu não me lembro qual a música, né? E eu comecei a louvar, mas não chorei, nada, tava tão assim, né? Ele expirou o herói de É essa daí. E aí tem uma... A velha guarda vai lembrar. E mais fala de Nossa Senhora, essa daí que fala, porque eu acho que depois dessa tem uma de Nossa Senhora, então. Porque era essa, e tinha uma seguida que falava do nome Maria, eu não me lembro direito. Mas essa daí tocou, eu me lembro porque ficou forte assim no meu coração, né? Ficou gravado esse louvor. E eu comecei. Não sabia como é que ia ser, mas eu sabia que Deus ia dar um jeito. Uhum. E aí foi engraçado, porque... aí a Paulinha liga, eu não lembro a sequência, mas minha tia liga, foi cancelado o negócio do médico. O Felipe liga, foi cancelado não sei o quê. Louvado Paulinha seja liga, Deus. foi um deles não foi cancelado, mas o segundo compromisso não ia ter e foram. Enfim, aí eu comecei, bati o açaí, o povo esperando, bati o açaí, fui servindo na medida do que eu conseguia. Aí foi chegando um, foi chegando o outro, pá. Quando foi à noite, eu não me lembro o horário, talvez foi logo no início, umas 6h30, 7 horas. Aí chegou 2 tias minhas, tanto a tia Valquíria como a Magnólia também, né? E a Alice também. Então, assim, foi um negócio... E aí eu fazendo a tapioca, quando eu olhei pro lado, foi exatamente a visualização que Deus tinha me dado. As pessoas ralando queijo, as pessoas ensacando frango, as pessoas, né? Porque tinha tudo aquilo para fazer naquele dia. E aí eu parei e disse, gente, eu queria só... Eu não me lembro se eu fiz uma oração, eu acho que não. Acho que eu, tipo assim, gente, eu queria só partilhar com vocês que isso aqui que tá acontecendo foi algo que Deus me deu uma visualização mais cedo, né? E tá aqui, tá acontecendo, né? Então, assim, que a gente realmente... Foi muito forte isso aí pra mim, sabe? Caramba. Então, assim, que a gente possa ter essa coragem, né? Teve nesse período de oração também que eu tava... Quando eu conheci a Paulinha, né? Por isso que eu falei da Paulinha, porque quando eu conheci a Paulinha, foi onde realmente eu comecei a rezar. E aí eu me dedicava... Seja 2 horas da manhã, seja 1 hora da manhã, eu tinha que rezar. Nem que fosse ali tentar dormindo ali, mas que eu rezasse, né? E aí eu me lembro que uma das vezes eu estava precisando de moeda trocada, né? De moeda de R$1. E aí eu rezava e ia trocar moeda. Aí eu digo, não vou deixar de rezar. E o caminho era esse, né? O caminho era o caminho aqui o caminho que passava pelo Shalom de Fátima, e graças a Deus tinha um Santíssimo, né? Lá exposto. Então eu parava lá, eu ia de bicicleta, como eu falei, que eu ainda vou voltar para a história da bicicleta. Aí eu peguei... E fui rezar, consegui ainda, mas muita pouquinha moeda, de R$1, né? Precisava demais. Mas eu não deixei de rezar. Fui pro Tigela. Não tinha ido pra missa de manhã, a loja já estava um pouco melhor, assim, eu conseguia sair um pouco mais. E aí eu fui pra missa. Na época ainda já existia o WhatsApp, mas eu não queria o WhatsApp, né? Eu não tinha me acostumado ainda. E aí eu fui pra missa, celularzinho pequeno, né? Quando eu saio da missa, o Thalisson, ele mandou uma mensagem, que é um cliente da loja. Pedro, eu tô com R$200 de moeda de R$1 aqui, eu posso ir aí trocar contigo? Entendeu? E eu digo, meu Deus do céu. Foi e ele mandou ainda, foi um SMS, né? E eu li aquilo ali, saindo da missa. Pois é, saindo da missa, nem me ligou. Ele mandou uma mensagem, eu digo, macho, pode vir hoje. Aí eu partilhei com ele, né, essa situação que tinha acontecido. Ele é cliente até hoje da loja também. E aí teve uma outra situação também, que eu ia para um casamento, não ia dar tempo de rezar, não sei o que, eu tinha que abrir a loja.
o resumo da história, eu fui pra capela. E aí, eu disse assim, Senhor, eu não deixava faltar nada na loja. Hoje eu não me desespero tanto. Tipo assim, acabou o presunto, eu vou no mercantil comprar e tal. Mas naquela época eu não deixava faltar nada, entendeu? Tipo assim, porque, enfim, eu acho que no começo você fica com muitos receios, né? Hoje você entende que você não consegue a perfeição, né? Tô falando em relação a tudo, né? Na vida espiritual, não sei o que e tal. Mas lá no Tigela também eu levo muita coisa espiritual. Até porque o Tigela, ele tem uma missão específica de evangelização, né? Mas muita coisa eu levo, assim, muita coisa que eu recebo no retiro, eu transbordo ali dentro, né? Como você falou muito de unidade nesse último retiro, né? Que falava que, às vezes, se não houver unidade, quebra tudo, né? Então eu trago isso também para dentro da loja, né? Assim, esse pensamento, né? Espiritual também. E aí eu disse assim, Senhor, não vai dar tempo eu comprar abacaxi. E eu tinha um negócio que eu tinha que comprar abacaxi lá no mercado São Sebastião, porque era o melhor abacaxi que tinha. Sim, era muito doce, né? as frutas do mercado. Não era igual do mercantil. Total. E aí eu disse, Senhor, eu queria muito, mas, enfim, se não der tempo, eu não vou me aperrear, eu não vou deixar de rezar. E aí, rezei um pouquinho tempo mesmo, que era o que eu tinha. Quando eu chego na aldeota, ou seja, não era periferia, porque na periferia é normal, tinha um caminhão de abacaxi, o cara vendendo com microfone ainda. E comprava. Tu tá entendendo? Eu digo, meu Deus, porque se fosse no Monte, se fosse em algum canto assim, né, mais distante. Ia dizer, é normal. Normal, mas lá, em 1h da tarde, no sábado, quem é que anda no sábado à tarde na aldeota? E o cara tava parado em frente ao Pão de Açúcar. E eu ainda levei 2. Era R$5. Ainda foi mais barato, né? E eu digo, Jesus amado, né? Até tudo nesses dias que eu tava lendo meu caderno de oração, era muito legal. A minha simplicidade de falar com Deus, tudo eu ria. Né? Botava kkkk, botava e abacaxi. Eu lembrava que abacaxi, para mim, era a providência de Deus, né? Eu até queria botar dentro da alguma farda do tigelo o abacaxi pra sempre lembrar. Eu lembro, tinha no cardápio o abacaxizinho. Veio dali. O abacaxi veio dessa história, entendeu? Porque o abacaxi, quando eu me relacionava com a Paulinha nas conversas, né? Eu dizia abacaxi, não sei o quê, lembrando a questão da providência, que Deus nunca deixou faltar nada, né? Sim. Aí voltando para a história da bicicleta, lá do começo que eu falei, porque eu acho que é para a glória de Deus, né? Que seja para a glória de Deus. Eu nem me lembrava dessa história e na reciclagem eu me lembrei, contei lá pra galera e tal. E eu lembrei de trazer para cá, né? Eu disse, né, que o Anjo da Guarda não me deixe esquecer. Que o Anjo da Guarda teve uma época que eu era muito próximo dele e depois eu fui me esquecendo, né? E agora ele tá realmente junto comigo desde essa reciclagem, né? Mas eu sei que ele nunca me deixou, porque eu já passei por várias situações, assim, até mesmo de, sei lá, cochilar em cima da moto, acidentes na estrada, queda de moto, e eu tô aqui, né? Tô aqui, tô bem, graças a Deus. E aí, eu voltando do Shalom, 2h da manhã, eu tinha ido pra capela, aí eu disse, não vou deixar de rezar, fui pra capela, 2h da manhã. Voltando da capela, 2h da manhã, falando com a Paulinha. A Paulinha mandei uma mensagem, ela tava acordada, aí eu peguei e continuei falando com ela, né? E aí eu descendo a avenida, Luciano Carneiro, né? Pertinho já do Exército. Aí eu vi uns caras vindo na contramão. Tipo, eles iam de uma rua que é contramão, de moto, né? Eu falei, Paulinha, eu vou desligar porque eu acho que eu vou ser assaltado. Aí, pum, desliguei, né? Quando eu desliguei, os caras vieram na contramão, me renderam, né? E aí, quando eles me renderam, foi exatamente na metade da descida. Eu freiei, né? Aí me fecharam e tal. E aí eu me lembro que eu tinha levado, acho que eram uns R$400 pra casa pra fazer compra no outro dia no mercado, né? Eu levei na mochila. E o meu celular era aquele pequenininho ainda, né? E aí eu só tinha todos os contatos. Aí o cara, macho, passa o celular, não sei o que. Eu disse, não, meu celular é simples. Ele, não, mas eu quero. Aí pegou o celular e quis pegar a mochila. Aí o guarda do exército, que nem pode fazer isso, ele colocou a arma dele pra fora e disse, ei, solta o menino, não sei o que e tal. Aí os caras se assustaram, porque eles não estavam armados. Sim. E aí eu tive coragem na hora e peguei no capacete do que tava me rendendo, né? O da moto, a moto desligou, ele não conseguia botar a moto pra pegar, ele foi tentando botar pra pegar no empurrão. O de trás se desesperou achando que a moto não ia ligar e saiu correndo. Correu com tudo, com o celular. E aí eu, né, virei macho, né? Fiquei grandão. Quando o cara apareceu com a arma, na mesma hora eu peguei o capacete logo aqui. E aí ele correu. Quando ele correu, aí ele correu pra um lado que era mais difícil pra mim, porque tinham calçadas, né? Aí ele correu ali pro lado da UES, né? Na lateral da UES. E ele correu muito ligeiro. Eu me lembro que eu digo, não, eu vou atrás desse bicho, que ele tava com meu celular. Peguei a bicicleta, joguei por cima da calçada e tomei a pedalar. E ele dobrava uma rua e eu dobrando atrás dele. E quando eu fui me aproximando, eu digo, meu Deus, eu passei muitos anos na Promoção Humana, que é o Ministério do Shalom, que trabalha com morador de rua, né? Com os pobres e tal. Fiquei, mas quando eu pegar esse cara, o que é que eu vou fazer? Eu não posso mais bater. Sim. Né? E eu nunca tive muito esse perfil, mas na hora da raiva, né? Às vezes você muda, né? Sim. Aí eu digo, aí começou a dar um medo, porque o cara era maior que eu. Quando eu comecei a entender que eu não ia bater, aí eu digo, eu vou levar.
que é que eu vou fazer? Aí, olha como Deus, você quer não dar leve. Aí eu peguei e comecei, aí Deus me deu uma lembrança. Eu digo Deus porque no meio de um aperreio daquele, eu sei que eu abro várias janelas, mas a janela boa, a janela ruim, quem abre é a gente. Agora a janela boa, quem abre é Deus, né? O Wi-Fi tava ligado, viu? Aí, pá, me veio a história rapidamente, em coisa de frações de segundos, a história de São Bento. Sim. Que eu não sei, eu não li exatamente ou se eu Ele se escutei. jogou numa bucha? Mas teve as duas situações que na medalha dele tem um pão e tem um cálice. Sim. Se eu não me engano, foi um irmão, né? Eu tô falando se eu não me engano para as pessoas não acharem depois que eu tô inventando, mas a história é mais ou menos assim. Um dos irmãos lá da fraternidade, ele tinha inveja porque ele rezava muito. Então o que foi que ele fez? Ele colocou veneno no pão. E aí, quando ele abençoou, um corvo veio e levou o pão. Se eu não me engano, é por isso que tem um corvo. E o outro foi o cálice, que tinha um vinho, que partiu. Pelo que eu li, quando se partiu, o irmão acabou ficando tão constrangido que saiu correndo. E São Bento correu atrás. São Bento abraçou ele e chamou ele a retornar. Ele disse, vamos, irmãos, retornar. E me veio tudo isso na cabeça. Só que muito rápido, né? Sim. Não sei o que, abraçar. Eu digo, macho, como é? Vou abraçar o cara. Como é que eu tô correndo do homem pra dar uma pisa nele, mas aí pode ser que eu leve a pisa e eu vou abraçar ele? Tá confuso. Não. Como é que tá tendo interferência? O Wi-Fi tá ligado? Sim, ó. Né? Não dá onde que você corre atrás de um ladrão pra poder abraçar ele. Rapaz, aí eu vim, tu quer água, gente? Aí eu peguei, e aí eu digo, não tem como eu abraçar. Eu fiquei pensando nisso, mas mesmo assim eu fui, né? Uhum. E aí ele foi diminuindo, ele disse, tu vai bater em mim? Aí eu digo... Não, mas calma. Aí disse, eu digo, ei, macho, para. Aí ele disse, mas tu vai bater em mim? Não, quero só um abraço. Aí eu digo, só um abraço, amigo. Não, eu também não sou São Bento, não, meu. Eu preciso mudar muito. Mas me veio isso, aí eu digo assim, aí eu disse, não vou te bater. Aí ele parou. Aí ele, não vou bater em ti. Ele acreditou, viu? Ele foi ingênuo. Ele foi legal. Não, e ele viu que eu tava voado. Ele tava cansado, porque ele tava correndo muito rápido. Eu não conseguia pegar ele de bicicleta. Era impressionante. Ele era alto, sabe? Ele era magro. E aí eu voei, eu ando ligeiro na bicicleta, viu? E eu voado atrás dele e ele... Pá, e aí quando eu gritei, para, não sei o que e tal. Aí ele perguntou isso, parou. Aí eu e eles, né, ofegante. Ai, Pedro, dá meu celular, por favor. Não, foi, eu disse assim, Aí ele parou e disse, mas cadê meu celular? Falei, cadê meu celular? Ele disse, cara, eu joguei. Aí eu digo, pô, vamos lá pegar. Não, eu disse, pô, vamos pegar. Só que eu não fui ignorante, sabe? É uma graça mesmo de Deus, né? Sim. Eu disse, pô, vamos pegar. Paz de entendimento. Foi, aí eu disse, pô, vamos pegar. Aí vamos atrás. Aí ele foi comigo. Eu perguntei, como é teu nome? O nome dele era Davi, né? Nunca me esqueci o nome dele. Aí ele disse, meu nome é Davi. Aí eu peguei e disse assim... Nome do irmão do Pedro, só pra... O nome do meu irmão, pois é. É. Aí eu fui conversando com ele, né? Aí ele disse assim... Aí eu falei, cadê o celular? E o celular todo espatifado. Ele jogou, ele no desespero, ele soltou o celular, achando que eu não vi. Eu tava tão desesperado atrás dele que eu não vi. Sim. Aí a bateria pra um lado, o chip pro outro. Aí eu comecei a montar e disse... Macho, agiliza que a polícia pode chegar. Aí eu peguei e disse... Tu sabe rezar? Ele, eu sou evangélico. Vamos embora rezar uma Ave Maria, Ave Maria. Aí ele começou a rezar comigo, ó. Parece mentira a história, viu? Aí não, mas na hora eu nem pensei assim em evangelizar. Eu tava tão desnorteado com a situação que eu digo, vamos lá e tal. Aí ele rezou uma Ave Maria. Quando eu acabo de montar o celular, porque eu já ia avisar, Paulinho, tô bem e tal, peguei o celular e tal, tô aqui com o cara, né? Aí pronto, não, eu montei pra minha casa. Aí ele pegou e disse assim, tu pode me dar uma carona? Aí eu disse, eu tô te dizendo. Aí eu disse, mas sobe aí no varão. Jesus tá pegando Jesus. Aí ele subiu. Aí tu mora onde? Eu moro lá perto da Aerolândia. Eu tava... não, porque eu tinha que dar carona a ele, né? O cara não voltou. O homem não voltou. Aí foi que eu comecei a ter a inspiração de falar de Deus. Que aí eu comecei a dizer assim, cadê o teu amigo? Te deixou. Porque o cara nem voltou, o cara não chegou nem pra gente escutar nem as horas da moto, que era de madrugada, era 2 horas da manhã. Cara, abandonou e eu mesmo. tava... Total, eu tava na 13 de maio, né? Sim. 13 de maio. Vamos passar em frente à igreja aqui? Só te apresentar a tua mãe. Mas eu acabei foi descendo eu acho que eu peguei Luciano Carneiro, aí peguei a Avenida do Canal, foi Borges de Melo. Aí o mais engraçado, né? Não é nem aqui porque foi engraçado a história também, né? Quando eu chego perto do Lago Amale, perto da rotatória, aí eu disse assim, macho, se a gente for assaltado aqui, porque era muito perigoso. Aí ele tá com Deus. Aí ele disse, a gente quebra. Eu não deixar, aí eu digo engraçado, né? Só que eu não falava, né? Eu disse engraçado, tu acabou de me roubar, né? A salada.
Mas é engraçado essas coisas, porque realmente eu fui ficando próximo dele. Eu fui esquecendo que ele era um ladrão, até porque eu fui perguntando. Que ele tava me roubando pra tipo, porque eu comecei a conversar com ele. E aí ele foi contando a história. Eu fui perguntando, tu tem quantos anos? Ele tinha 16 anos. Faziam 2 anos que ele roubava, né? Ele já tinha sido evangélico. Aí eu não consigo, essa parte da história eu não consigo me recordar. Ele morava, eu acho que com a avó, não me lembro. Mas, tipo, o pai dele foi preso, a mãe morreu. A história era bem, sabe? E aí ele vinha de uma festa. Aí ele até disse, não sei se era pra limpar a barra dele, mas disse, não, eu não queria te roubar. A gente tava vindo de uma festa, realmente ele tava com muito cheio de bebida, sabe? A gente tava vindo de uma festa de um traficante. Um instante ficou sóbrio. Rapaz, foi, o álcool saiu todinho. A carreira que ele deu, ele fazia 1 com litro ali. Se ele tomou ali 1 litro ali, meu amigo, na primeira carreira ele já acabou a gasolina dele, ele acabou o álcool. E aí a gente começou a conversar, ele foi contando a história de vida dele, né? E aí realmente eu fui deixando ele lá perto, deixei ele perto já perto do macro, né? E deixei ele, não, aqui tá bom. Aí tu quer que eu dê a volta? Ele, não, eu vou só, pode deixar. Aí eu, valeu, Deus abençoe, não sei o que e tal. Aí ele agradeceu, mas não teve, assim, eu nem rezei por ele, na hora não pensei, né? Foi muito, né? Eu também tava ofegante, porque tudo isso eu falando e pedalando, né? Pedalando. Mas levando Jesus na garupa. Jesus na garupa, né? Enquanto, na verdade, o próprio Jesus era ele. Né? Exatamente, é isso que eu tô falando. Não, mas pior que eu levei no varão, eu fui cheirando o cangote dele. Porque atrás tinha um caixote de fruta, aqueles caixotes. E, por sinal, ele botou o capacete dele atrás, né? Que ele correu com o capacete. Meu Deus. Foi, aí minha mochila tava Olimpíadas, gente. Não, ele correu muito, né? Ele correu, porque eu me lembro que eu peguei ele, tipo assim, uns 3 quarteirões depois. E eu fiquei impressionado com a carreira dele, porque como é que eu de bicicleta não conseguia pegar o cara? O cara correndo. Tu tá entendendo? E ele com capacete. Gente, o medo faz coisa que não... ainda procuramos a chinela dele, porque na volta a chinela dele quebrou o cabresto. Quebrou o cabresto. Quando a gente foi, ele, macho, só procurar minha chinela. Quem é raiz sabe que não pode correr de chinelo. Pois é, aí o cabresto, a gente conversando e ele botando o cabresto no canto, né? Graças a Deus não tinha arrancado o toco, né? Pra botar um prego, né? Porque prego era difícil. Esquentava o prego no fogão e botava ali. Tava pra usar mais 2 meses a chinela. Só não podia entrar no banco, Só um parêntese. Uma chinela minha quebrou, aí o Pedro viu, a gente pivete, ele viu, aí pegou um clipe e botou. Aí eu gostei usando a chinela. Aí tá o dia, do nada, a minha chinela virou e minha mãe, o que é isso aqui? Aí eu, a minha chinela quebrou. E tu botou com isso? Compra a tua chinela. Aí eu, meu Deus, por que não pode? Foi a influência com a pobreza do lado. A irmã pobreza, a gente do lado. Eu não, consertar minha chinela, eu vou usar toda. E minha mãe se enquanto eu não for barrada no banco, tá bom. É porque a Riane e o irmão, lá em casa eram 5. Eram 5. Meu filho. Era meio trash. É maior, era igual a Nath e a Maia. Mas eram 3, lá eram 6. A Riane dormia cedo antes de conhecer a gente. Ela passou a dormir tarde. Eu me lembro como a gente levou um cara, acho que foi do teu tio, que a gente brincando, a gente gritando, tu lembra? Tarde da noite. Aí escutei só aquele grito, acho que foi o teu tio, se eu não me engano, que apareceu na janela ali, a gente parou de brincar, mas não parou de brincar, a gente só brincou no silêncio, né? Silêncio. Mas foi muito legal, ó. A gente tinha um negócio que a gente gritava, né, gente? A chuva! A gente gritava, olha a chuva! A gente brincava de arte esconde. Muito legal. Aí, muito legal. Pra quem não sabe, né, tem o PEG, todo mundo se esconde. Aí quem ele vai achando, ele vai levando pro esconderijo, né? Esconderijo, né? Aí começou a chover. E tinha um espaço aberto. Não foi alguém escorregão. Foi tu. Eu acho que foi tu que eu não me lembro se foi uma... Aí começou a chover. Aí o Pedro, muito gaiato, a gente se escondia em silêncio. Ninguém queria ser pego. O Pedro se escondia gritando. A chuva! Tava procurando. Até hoje eu me lembro. Aí a gente já sabia por onde ele tava. Só que o Pedro era esperto, ele gritava aqui, quando a Rafael já tava aqui. Eu era rápido, né? Era rápido. A gente percebeu na bicicleta. Na bicicleta, hoje tá um negócio mais difícil, viu? Sim, vai, aí volta pra ajudar. Aí pronto, aí deixei ele. E aí quando eu voltei em cima dessa bicicleta, quando eu fui descendo ali um viaduto, né? Quando eu fui descendo um viaduto ali da Borges de Melo, lá embaixo, né? Eu me lembro, eu tô falando do viaduto porque foi muito forte isso pra mim. Quando eu fui descendo, eu fui caindo em si, sabe? A velocidade ali da bicicleta, eu voltando. E eu não tinha ligado pra Paulinha ainda, sabe? Aí eu disse, meu Deus, aí eu comecei a chorar. Porque eu vi que Deus tinha feito a obra em mim. Eu não era uma pessoa de bater em ninguém, nem nada. Mas, ao mesmo tempo, aquela situação, a ausência do medo, entendeu? Sim. A coragem de ter deixado o cara e tudo. Eu digo, meu Deus, comecei a chorar. E chorar de agradecimento a Deus. Sim. Pela minha história de vida.
mas ao mesmo tempo agradecer por aquela situação que Deus me deu uma oportunidade de evangelizar uma pessoa que talvez nunca teria conhecido a ele, né? Você foi o evangelho. Foi até mandei ele voltar para a igreja, né? e tal, não sei o quê. Eu até falei, volta para tua igreja evangélica, eu não sabia se eu conseguia se ele ia me assaltar outra vez para falar de novo, né? Não sabia como é que eu ia encontrar ele. Eu não me lembro do rosto dele. Não ia conseguir levar ele para campus naquele momento. Era mais complicado, né? E aí eu liguei pra Paulinha e tal. Aí na conversa com a Paulinha, aí foi que o negócio ainda pegou mais ainda, porque eu vim conversando, né? Cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, aí a Paulinha falando, Pedro, mas tu... Aí, porque a gente tinha quando você tá no começo da conversão, e não era pra gente perder isso, nós conseguimos ver todo o trajeto de Deus. Hoje a gente consegue, Deus é como se Deus puxasse a gente, assim, tá. Né? O santo ele via isso, mas a gente tem, porque nós temos uma vida em santidade quando a gente tem aquela primeira experiência com Deus, porque como tinham falado no retiro, né? Agora, quando você tem aquela experiência, as folhas falam, o vento, tudo é Deus. O ônibus, a menina até falou, o ônibus atrasou. Não, mas Deus tem alguma coisa pra mim, né? Eu falo muito disso na célula, né? Tipo, eu vejo muitas coisas, eu falo assim, não, gente, isso aqui foi livramento. Eu tenho, assim, né? Mas eu vim ter de mais ou menos 1 ano e meio pra cá, essa conexão com o meu anjo da guarda. Sim. E aí as coisas acontecem, eu falo, não, foi livramento. E eu sempre cito o exemplo do jejum que eu fiz, né? Foi assim, foi um dia muito conturbado, eu nem vou delongar muito, assim, pra não pegar muito do teu tempo. Não, do nosso, né? Porque, na verdade, eu quero escutar a tua história também, porque aqui todo mundo... A minha é linda também, viu? Mas foi um dia que eu decidi experimentar pela primeira vez um jejum espiritual. E aí eu tava fazendo esse jejum e eu tinha saído pra trabalhar, e eu tava lá na Como é o jejum espiritual? Aquele que você... Não só jejua, mas que você reza, sabe? Não só um jejum tradicional, não é só né? um jejum, porque tem gente que a gente fala jejum, o povo pensa só a questão da alimentação. Sim. Mas era um jejum espiritual, mas com né? um intuito, né? Realmente jejuando 100%, eu tava só em água, não tava nem pão, era só água. E eu tava rezando muito ao longo do dia, né? E aí, quando foi nesse dia, eu tava lá na Messejana, aí eu tinha atendido um cliente, depois eu fui pra outro lugar. Quando eu cheguei, eu parei no shopping, parei pra estacionar no shopping. E aí eu olhei no relógio, eu falei, não, eu tenho 20 minutos, eu só vou descer, pegar rapidinho uma coisa que eu tenho pra pegar, depois eu volto, dá tempo demais. Quando eu entrei no carro, ainda faltavam 8 minutos. Eu tava em cima da catraca, eu tinha estacionado assim, em cima da catraca. Quando eu cheguei, eu botei o código. E a mulher, não identifica, não sei o quê. E eu, não pode. 8 minutos eu parado, uma fila de carros gigantes, e eu não conseguia, não tinha guarda, eu buzinava, ninguém vinha me acudir. Eu olhei e falei, não é possível, não tem condição de eu ficar 8 minutos aqui, e eu ter que descer, dar essa volta, pagar estacionamento, me atrasar para meu comprar, não tem condição. Aí, na hora que eu tava tão sensível ao Espírito Santo nesse dia, que eu ouvi, assim, como se fosse a Riane falando aqui do meu lado, e assim, foi um livramento. Na hora eu parei, eu falei assim, Senhor, eu não sei do que o Senhor tá me livrando. Eu não sei o que tinha ali na frente. Eu não sei. Mas aqui eu preciso parar e agradecer. Quando deu os 20 minutos cravado, surgiu um guarda, brotou do chão, assim. Aí ele veio, olha, porque, deixa eu olhar o tempo, deu o tempo da senhora, a senhora precisa pagar o estacionamento. Eu falei, eu não vou nem explicar, moço, que eu tô aqui há 8 minutos, eu só vou descer, eu vou pagar o estacionamento. Desci, parei, paguei o estacionamento. Quando eu vou, eu encostei assim, ele já desceu. Aí eu falei assim, cara, Deus eu não sei, realmente, é você olhar Deus em tudo. Eu falei, Deus, eu não sei o que estava lá. E aí, nesse dia, geralmente eu voltava, nem lembro onde eu voltava ali pelo Parque Del Sol. E nesse dia eu peguei pela BR. Eu nunca pego a BR. Nunca. Quando eu já estava no meio da BR, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Nunca, não é nenhum caminho normal para mim. Eu não sei nem qual caminho que vai pegar pela BR. Mas nesse dia eu falei, gente, eu não sei, mas foi um livramento muito grande que Deus me deu. E aí, a partir desse dia, eu comecei a dizer, eu preciso exercitar mais, ver Deus em tudo. Porque senão você vai se deixando, você vai sendo engolido pelo dia e você não vai vendo quando Deus te livra, as pessoas que Ele coloca no teu caminho, as pessoas que Ele tira do seu caminho, você começa a não ver isso. E aí, nesse dia também eu comecei a ver, gente, como é importante a questão do jejum, né? E assim, de você ter essa oração de parar, silenciar e ouvir Deus, assim, intencionalmente. Porque senão você fica surdo. As graças do E hoje é mais difícil ainda, né? Sim. Com o celular e tudo, é muito difícil, né? As coisas vão acontecendo e você não vai vendo. E aí eu falei assim, gente... Mas a gente perde a graça, dia, né? É como dizia Santo Agostinho, né? Meu medo é a graça que passa e eu não vejo. Eu escutei esse dia, essa frase, achei Eu falo muito, porque eu sou muito devota de Santo Agostinho. E eu falo essa assim, né? O meu medo é a graça que passa e eu não vejo. E aí, nesse dia, eu passei a entender, assim, a importância de você silenciar para ouvir a Deus. E, assim, de ter essa conexão com o Espírito Santo, com o meu anjo da guarda, porque eu agradeci muito meu anjo da guarda nesse dia. Sim. E nesse dia, quando eu estava saindo de casa, pela primeira vez, eu me lembro muito claro que eu usei uma frase que eu acho que Moisés falava, dizia assim,
aonde a tua presença não vá, que eu não saia desse lugar. E eu passei a dizer muito isso, né? Que aonde eu fosse, a presença de Deus me acompanhasse. Porque eu falei, eu saí de casa falando disso, e aí quando eu parei no estacionamento, eu falei a mesma coisa. Falei, onde a tua presença não vá, que eu não saia desse lugar. Cara, Legal. Eu fui falando... Não foi, hein? Depois tem que deixar nas descrições pra gente lembrar das orações e das frases, né? Porque foi muito forte nesse dia, assim. Foi uma experiência muito forte, assim. Eu lembro que eu fui chorando, eu cheguei em casa chorando, porque eu falei assim, mãe, aconteceu uma coisa muito real que eu não consigo explicar. E você dizer isso pra uma pessoa que nunca teve essa experiência. O meu namorado, inclusive, ele dizia, meu namorado tá ainda relativamente num começo de conversão, e aí é uma pauta para outro testemunho. E aí eu fiz o que você falou, de anotar, né? Porque foi durante uma oração que Deus suscitou, inclusive, o nome que deveria ter o meu diário. Assim, que era realmente um diário de escrita que eu fazia, né? Que foi durante um período que eu estava em oração de discernimento para quem seria essa pessoa, né? E aí Deus me suscitou, inclusive, o nome. E a partir desse dia eu vi a importância de anotar tudo. De não perder nenhuma oração. E aí, enquanto eu anotava, eu percebi, assim... Eu até perdi um pouco o fio da meada, mas como é importante você... Hoje, eu relendo a minha história, eu vejo assim, e era o meu namorado que ele diz-me assim, como é que tu sabe que é Deus falando? Como é que você explica pra uma pessoa? Você diz assim... Eu não sei, eu só sei, entendeu? E aí, com a prática, você vai discernindo o que é seu, o que vem do inimigo, o que vem de Deus. Você vê esses frutos, né? Tipo, podia ser cor da tua cabeça, mas o fato de ser tão assim, mexeu com sentimentos. E outra coisa, tu tava no espírito. E é como você falou, você começa a perceber quando é Deus falando. Deus fala de um jeito pra mim, de um jeito pra você, de um jeito pra Rian, e ele Você tem tem que uma maneira atento, de se comunicar, né? com cada um. Eu queria aproveitar esses minutos finais pra poder... Falta tanta coisa. Temos que ter um segundo... Inclusive, eu vou abrir um parêntese bem pequenininho aqui, quando tu tava falando que tu tava indo surfar, né? Naquele momento que tu tava em dúvida se tu ia trabalhar, se tu ia surfar, eu me lembrei do Bolinha. O Bolinha tinha uma prancha que o nome era Flora. Eu me lembro. Tu falou na memória, veio aqui. Era isso que ele mesmo. ficava The Bolas Man. The Bolas Man. Ele tinha uma prancha. Até hoje eu chamo ele de The Bolas Man. O Bolinha, ele tinha uma prancha chamada Flora. Quando eu tava indo, eu falei, mano, Bolinha tinha uma prancha que o nome era Flora. Meu Deus, Parênteses fechado aqui. Parênteses fechado. Concluí minha meta. Mas o que eu ia dizer é... Eu queria aproveitar esses minutos finais pra te perguntar, Pedro, tipo assim, pra que seja um momento de quebra de objeção, sabe? De coisas que tu escuta muito, né, do povo, e que tu gostaria de trazer a verdade, sabe? Eu até vou dar um exemplo, né, enquanto tu pensa. Mas, por exemplo, eu postei o vídeo de Santa Teresa d'Ávila, e teve gente que respondeu achando um absurdo a forma que ela respondeu Jesus, né? Ah, por isso você não tem muitos amigos. A intimidade que ela tinha. E aí eu leio os comentários e dá vontade de dizer assim, cara, segura só um pouquinho porque tu ainda vai entender o que é isso, né? Quando você tem intimidade com Deus, Deus é seu amigo, você conversa. No início eu rezava, a gente estava conversando isso mais cedo, eu rezava polindo minhas palavras e tal, só que eu falei, cara, Deus me quer inteira, Ele quer a minha honestidade, a minha sinceridade. Então, hoje eu converso com Deus como se fosse um amigo aqui, de igual para igual. E é engraçado que, às vezes, que eu vou com mais força, é às vezes que eu mais escuto. É às vezes que é mais claro. E antes eu me confessava muito, né? O padre, eu briguei com Deus. E o pai dizia, se preocupe, não, você não pode nada contra ele. Se põe no seu lugar, meu amor. Baixa a bola aí. Aí eu... Muito boa do padre. Aí eu tava um dia escutando uma formação do Instituto Hesed, né? E a irmã de Virgem Maria contando, ela indignada. Eu amo a irmã de Virgem Maria, meu Deus. Aí ela contando que ela estava indignada brigando com Jesus, sabe? E quando ela disse isso, eu comecei a chorar. Eu me ajoelhei, Deus, obrigada. Eu não tô ficando sozinha, eu não tô sozinha, isso acontece. E quando mais eu comecei a ver a vida dos consagrados, a vida dos santos, eu percebi essa intimidade. Né? Então, é algo em comum entre todos, né? Essa quebra, né, de paradigmas aí que eu queria trazer hoje, é isso, é que é importante você ser próximo de Deus. Não foi um absurdo o que ela respondeu para Deus, é o temperamento dela, cada um tem o seu e Deus sabe disso. Conhece, né? E Deus deixa as coisas acontecerem para te testar. E Ele sabe que você não vai 100% das vezes dizer, ô Senhor, obrigado, olha, quebrei meu pé, olha. Né? A gente vai reclamar também, é óbvio, né? Tu correu atrás do ladrão, queria bater, disse, não posso, agiu de outra forma. Né? Então, essa proximidade com Deus, né,
ela nem sempre vai ser linda, as mil maravilhas, Senhor, não. Não. Que você seja inteiro com Deus, como você é com um amigo seu. Uma briga que tem, mas pede desculpa, volta, vida que segue. E isso é o que fortalece as amizades, né? Um relacionamento, um matrimônio, você pode ser muito melhor do que eu. Quantas brigas tem, mas o que importa é a quantidade de vezes que vocês ficam bem. E isso fortalece o relacionamento, né? Mas é isso, o que tu escuta muito que tu queria... Assim, eu não sei se era exatamente o que tu queria trazer, mas puxando esse exemplo, né, que tu trouxe aí, né, eu acho que isso aí seria uma pauta de uma outra conversa até extensa, que foi até falado um pouco lá também, em alguns retiros, né, falado, porque assim, eu vou até tentar nem entrar muito nesse assunto, porque senão eu vou me perder um pouco. Em que sentido? Do meu assunto, não do que tu tá trazendo. O que falta, acho que nas pessoas é a leveza do amor mesmo, entendeu? Eu tava tentando me lembrar aqui, até pedi o Espírito Santo para me lembrar aqui de uma frasezinha que falava assim, que não é falava da quantidade de amor, entendeu, que se coloca. Eu não me lembro direito as palavras, eu acho que era de Santa Terezinha, eu não me lembro. A medida do amor é massa em medida. Não, essa eu até botei nas costas do Tigela, eu tive uma experiência nas costas da blusa do Tigela, essa frase, né? Mas mas assim, falava de amor, mas era tipo assim, dizendo que não tinha situações difíceis, mas tinha pouco amor colocado. Tô me lembrando. Foi uma freira que já tinha não sei quantos anos, que era do Carmelo. Ela já passava, foi um padre que falou. Ela já estava muito tempo no Carmelo, acho que aqui de Fortaleza, se eu não me engano. E aí, sempre naquela alegria, sabe? E falando de Jesus assim como o meu amado, era o meu amorzinho, um negócio assim, né? E aí, já era bem idosa ela, né? E aí ele começou a conversar com ela e tal. Aí, eu não me lembro exatamente como eram as palavras, mas tipo assim, o resumo da conversa dele e dela foi ela dizendo que, ela disse, não tem como não amar, porque a minha vida é muito boa, a minha vida é muito tranquila, não tem como eu não agradecer a Deus. E aí, ele deixou a irmã, né, e foi perguntar para os outros, né? Isso foi aqui em Fortaleza mesmo, né? E aí ele chegou a perguntar, porque eu não me lembro exatamente assim com as palavras certinhas, mas o resumo é muito muito forte, né? Que ele foi falar com as outras irmãs e disse: ela já fez 10 cirurgias no pé, já quebrou não sei o quê, já não sei o quê. Aí vem essa frase, que eu não sei a exatidão, porque a palavra do santo realmente é muito mais bonita do que aquilo que eu estou tentando expressar, mas falava exatamente essa questão que não era, que tipo assim, não é que as coisas que Deus nos chama é difícil, na verdade é porque é colocado pouco amor, né? Então, assim, as pessoas, elas estão dentro da própria igreja, eu vejo assim, né? Eu não posso falar muito porque eu não tenho a questão das redes sociais, ela me trava um pouco, mas ao mesmo tempo me livra de muitas coisas. Hoje, até em cima da moto, eu vim agradecendo muito isso, né? A Deus, assim, de me livrar da questão de não ter o desejo de ter muito contato, porque realmente eu me perco muito. Então, acho que seria muito difícil Deus conseguir me trazer de volta. Não estou falando no sentido de perder e ficar longe, mas perder os pensamentos, de conseguir rezar, de conseguir ficar mais centrado, entendeu? Mas, assim, eu percebo que hoje as pessoas, elas estão se perdendo muito nesse sentido, assim, de, tipo, querer viver o que era antigo, querer viver o que é tradicional, e, na verdade, esquece como Santa Terezinha. Pô, será que Santa Terezinha... Porque tem uns que nem acreditam mais em alguns santos que se tornaram santos depois do Concílio Vaticano II, né? E se perde uma graça grandiosa, que é a beleza da igreja, entendeu? E eu acho que essas pessoas, elas poderiam, esses irmãos talvez, ou pessoas de fora mesmo, que eles possam até trazer o que aconteceu na época de Jesus, que Pedro, né, que o anjo foi lá e quebrou a cadeia se abriu e ele saiu e se reuniram lá e tal, como é que a gente vai fazer? E um dos caras disse: meu irmão, se isso não for de Deus, vai cair por terra, porque aí começa a falar do seguidor de não sei quem, já tinha acabado, né, de seguidores da época, né? Uma passagenzinha bíblica que fala. Então, assim, a gente tem que realmente ver os frutos. E nesses frutos contemplar a glória de Deus. Aí eu falei de Santa Terezinha, porque Santa Terezinha, ela dizia que a nossa igreja, ela é um jardim, né? E cada um vai se sentir atraído por algo, né? Então, assim, tanto a questão das vocações e daquilo que Deus traz, mas eu acho que o que as pessoas às vezes mais questionam é como se a gente, independente de ser de dentro ou de fora da igreja, né? Que a gente tem uma vida que é forçada, que é obrigado, e na verdade, foi um outro parêntese aqui, né? Quando eu vinha de lá para cá, sempre eu costumo começar rezando com as minhas palavras, né? E como eu falei, que eu fui misturando várias histórias, né? Quando eu falei de me alimentar de outras coisas, eu comecei a olhar algumas orações assim dentro da comunidade mesmo e digo: caramba, o pessoal tá parando de falar,
só está orando em língua. Né? Isso para mim sempre foi uma coisa que eu ainda continuo não questionando o Espírito Santo, mas dizendo assim, às vezes vamos tentar usar nossas palavras, né? Sim. Quando eu tenho a oportunidade de conversar com um e com o outro, porque a beleza que Deus deu da gente poder falar para ele, né? Engrandecer. Mas engraçado, porque em cima da moto Deus quebrou isso, no sentido de inverter. Quando eu comecei a fazer a oração, eu digo, opa, Senhor, me dá a graça de, através dessa oração no Espírito, eu me abrir para fazer a oração que tu quer fazer em mim. Porque não tem uma passagem que diz, eu não te dou porque não sabe pedir. Eu não te dou porque não pedes. E quando pedes não sabe pedir. Né? Ou seja, porque a gente esquece que o Espírito Santo ele habita em nós. E até fechando um outro parênteses, né? Eu fechei um, vou fechar um outro agora. Que eu falei que eu achei muito bonito quando um santo falava que quem clama Deus para vir ao nosso encontro não é a nossa voz, é o próprio Espírito que está dentro, inflamado, ele começa a gritar, vem Senhor Jesus, eu tenho um anseio por ti, é o próprio Espírito. E aí tem um santo, que eu não sei se é Santo Agostinho ou é outro santo, que ele fala sobre isso, né? Que o próprio Espírito ele grita. Então assim, hoje as pessoas elas estão encaixando as coisas, né? As pessoas de fora já nos enxergam de outra forma, né? Então, só voltar aí em cima da moto, uma das coisas que eu vim trazendo na oração, que eu até me perdi um pouco, né, de tantas histórias faladas, mas eu fui sentindo que era para falar do amor de Deus. Então, realmente, assim, nesse finalzinho, trazer essa questão do amor a gente, né, nós somos alcançados pelo amor. Quando Deus, eu até uso esse termo, né, quando você vai, pode ter gente que vai, porque hoje em dia tudo é polarizado, né, eu vou falar da galinha, os veganos vão reclamar de mim, mas quando você vai matar uma galinha, ô irmão, quando você for pegar um alface, vou dizer que eu estou brincando, né? Hoje, as pessoas estão tão debilitadas que acontece isso. Mas enfim, quando você vai matar uma galinha, você não sai correndo atrás dela. Você faz ti. Quando pega, tuco. Né? Aí depois vem os legumes e tal, né? Então, quando Deus ele pegou, por licença, eu vou lhe retirar da mão terra, né? E ali você lava e tal, mas enfim. Então o que eu estou querendo dizer, né? Usando com todo respeito, né? Porque também eu acho que a gente tem que aprender a trazer a verdade, mas a respeitar a opinião de cada um, que o vegano se converta, que o cristão... Há uma coisa, o cristão ele pode ser vegano, o cristão ele pode ser ecológico, né? Então assim, é algo que eu até brinquei lá no retiro, eu digo, meu Deus, parece às vezes um combo. Quando tu é cristão, tu não pode usar menos copo, não pode deixar de jogar coisa na rua, entendeu? As pessoas se desvirtuaram, enquanto na verdade... Quando você está cheio de amor de Deus, você quer fazer tudo por Ele. Você quer cuidar bem do outro, você quer levar. Porque, na verdade, é como eu falei, é uma experiência. Deus ele não correu e pegou o nosso... Deus não corria atrás da gente. Deus ele dá um jeitinho de nos aproximar. De atrair. Né? Atrair, e depois ele quebra o pescoço no sentido de, vocês são meus, né? Sim. Tu foi falando uma coisa em alguma parte que me veio muito forte, a questão que o elo fraco da aliança somos nós. Eu dizia muito isso para Deus na oração lá, né, no retiro. Eu dizia, Senhor, porque uma pessoa falou e ficou ecoando no meu coração. Eu dizia, Senhor, a aliança que eu fiz contigo, eu sou o lado fraco, tu és o lado forte. Então vem e reata em minha aliança, né? Então assim, o que eu queria trazer de tudo, né, quando eu vim rezando em cima da moto, primeiro eu clamei o Espírito Santo e aí me veio em relação à minha conversão, fui me lembrando, né, da minha conversão por causa da Paulinha, quando ela entrou na minha história, como Deus se utilizou, e eu vim refletindo sobre o livre-arbítrio, né, que isso em cima da moto, uma oração e uma reflexão, porque eu dizia assim, porque as cores de Deus, elas são muito loucas. Eu até escrevia muito, né, se alguém falou de Santa Teresa d'Ávila, imagine o Pedro do Tigelo, o que é que eu vou falar, porque no meu caderno dizia assim, tu é louco. E de vez em quando eu ainda digo assim, Jesus, como tu é louco. No dia do ladrão, eu endoidei. Só para fechar o do ladrão. Quando eu chego em casa, a Paulinha me dá um entendimento que o cara do exército, ele foi, como eu falei, aquele negócio viés de Deus. Sim. Eu entendi que Deus se utilizou dele para me livrar, mas para que eu evangelizasse, porque eu não fui nem no livramento. Eu fui mais porque o cara não estava armado, entendeu? Então foi mais como Deus conseguiu alcançar aquele cara. Eu voltei de bicicleta. Mas tu tá indo pra onde? Eu disse, Paulinho, eu preciso agradecer o cara e dizer que eu preciso evangelizar ele. Aí cheguei lá no cara do exército. Eu voltei, eu já tinha chegado em casa, era 3 horas da manhã. Volto pro cara do exército. Aí falo lá na guarita, ei, cara. Aí ele, ei, tu pegou o cara? Aí eu peguei, e aí? Eu deixei ele em casa. E ele, como assim? Tu deixou o cara em casa? Aí eu fui explicar. Ele fiz ele rezar uma Ave Maria. Fiz ele pegar meu celular. Virou católico na hora. E aí ele ficou, como assim, mas tu deixou ele em casa?
Aí eu fui explicar. Aí ele ficou totalmente comovido. Ele não chorou nem nada, não. Mas ele ficou impressionado. Porque eu fui falando do amor de Deus. Porque eu tinha um desejo de evangelizar a todos, né? A gente volta tão inflamado, né? Total, entendeu? Então, assim, eu queria partilhar com ele a boa nova, Sim. a boa notícia, né? Porque o mundo, ele tá cheio de más notícias. Então, nós temos que ter essa clareza de realmente levar a docilidade. E a questão do livre-arbítrio, eu me lembro, não vou falar o nome da pessoa, façam as orações no Tigela, né? Se ela escutar esse podcast, ela vai saber que é Mas que a gente seja sempre humilde, porque a humildade é melhor errar dentro de casa, é aprender dentro de casa na nossa comunidade do que fora. Mas isso era no Tigela, eu fiz a oração e tal, eu disse que o Senhor nos dá o livre-arbítrio e tal, não sei o quê. Aí ela disse, Pedro, deixa eu só fazer uma pergunta. Eu digo, o que foi? Onde é que compra? Eu disse, compra o quê? Esse livro. Não, eu te juro que eu não entendi. Eu disse, que livro? Esse livre-arbítrio. Rapaz, eu comecei a rir. Eu digo, não, isso aqui é a liberdade. Aí ela, menino, não tô acreditando, não. Eu nunca tinha escutado essa palavra, entendeu? Porque É igual a vaidade. Vaidade. Ele é vaidoso, vaidoso. Calma. Vou usar o degradê pra pagar minha velhice. Mas Meu isso amigo, é verdade. maturidade. Maturidade. Mas assim, essa história é real, né? Essa história é real que eu tô falando. Se ela escutar, ela vai lembrar. Mas enfim, então assim, eu vim pensando nisso. Caramba, como assim? Deus me dá o livre-arbítrio, mas ele... Porque, Deus, ele me deixa escolher o que eu quero da minha vida. Isso até pro mundo é um escândalo, porque muitos dizem assim, mas como assim? Deus me deu a liberdade, mas se eu não seguir ele, eu vou pro inferno. Entendeu? Já fui questionado dessa forma, né? Sim. E, na verdade, quando você vai se aproximando de Deus, você vai entendendo que existe o céu e que o céu é o melhor lugar, né? Muitos tentam trazer o céu para a terra, né? A gente tenta trazer na forma de evangelização, mas alguns que não acreditam tentam achar que um dia vai existir uma igualdade social, né? Não vai existir. Porque isso existe... Às vezes eu conversando com minha mãe, eu dizia assim para minha mãe, mãe, se na época de Jesus já existia pobre e Judas, né, daquela forma e está até hoje dessa forma, como é que vai ser? Ou seja, nunca vai se acabar, né? O próprio Judas. Aí você até pergunta, entre o livre-arbítrio, Jesus não sabia que Judas ia trair ele? O próprio Deus não sabia? Mas mesmo na fraqueza ele escolheu, né? Sim. Então, assim, existe o livre-arbítrio, mas o que me chamou mais a atenção em toda essa contemplação, Deus, ele te dá o livre-arbítrio, mas ele não desiste de ti. A oportunidade que ele puder ter, é como aquele pai, que ele deixa o filho, mas ele nunca vai deixar de trazer oportunidades para trazer o filho para perto, assim, do que é bom, do que é belo, né? Então, e outra coisa, uma vez um padre falou isso nunca saiu da minha cabeça, o livre-arbítrio, ele não é dado para você escolher entre o mal e o ruim, é entre o bom e o melhor. Sim. Então, ele não me dá duas opções, bom e ruim, ele me dá duas opções de ser o bom e o melhor. A santidade, que é aquele primeiro caminho lá que a gente conversou lá do Maps, aquele primeiro caminho é o que Deus apresenta, entendeu? E aí, às vezes, por algum motivo na sua vida, sei lá, você acaba que saindo daquilo ali, mas só que Deus, ele vai dar o bom. E ele vai fazer com que você consiga se voltar para ele. Mas por amor. Ele não precisa de nós. Ele se faz precisar. É isso. Ixi, Maria! Arrasou. Pois tá aí. O Espírito, porque nós... Meu amigo, a gente, eu não chego nem até a porta. verdade. Não sei nem como é que termina agora, meu Deus do céu. Eu acho que agradecendo muito, primeiramente a Deus, né? Verdade, agradecer a Deus. Pelos reencontros. Onde estaríamos se Entre ele não os tivesse, amigos, né? com certeza. Nos resgatado. Ave Maria, eu não quero nem saber. Deus me livre. É verdade. Senhor, eu não quero nem saber, não. Quero que eu tava, porque Ave Maria, muita misericórdia. Muita misericórdia. Mas Pedro, muito obrigada pela tua disponibilidade, pela coragem do sim, um dos primeiros sims. E bagunçado, sim. Certeza. Deus ordena, viu? Deus ordena. A Deus gente desordena, mas ele ordena. E ele tira o melhor. E ele vai ele tirar o aproveita melhor, ele vai tirar o melhor. Né, mas muito obrigada, Pedro. Obrigada, Larissa. Obrigada pro Alisson, que tá aí nos bastidores, vocês não veem, mas ele tá aqui. Né? E se você ficou até o final, comenta Achua! Bota a chuva pra gente saber que você ficou até o final com a gente. Tchau, valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado. Deus abençoe.